Alô, boa noite, noite boa. Estamos chegando aí com mais um programa Gastrobol, programa que é feito para você e por você. Isso para nós é o suficiente. Bom demais interagir, bater aquela prosa legal com essa galera que está aqui do meu lado aqui, ó. Essa galera é fera, viu? Cada um com opiniões muito fortes. Se você quer ver o debate, quer ver o bicho pegar, inscreva no canal Matusalém. Matusalém consegue o canal, deixa o seu like, compartilha para os seus amigos aqui. E daqui a pouquinho vou abrir as portas aqui para galera falar o que quer e o que pensa com responsabilidade. Eu daqui, você daí, com um programa que é feito para você e por você. Num oferecimento do Mister Krabby, o Esmeralda 375 no Prado. Legal, viu? Ó, até bom me lembrar. Ah, tem até que pegar essa data aqui no caderninho aqui, peraí. Porque agora vai ter no dia. Vamos me aguardar aí, porque eu estou ficando doido aqui. Dia 14, dia 15, dia 21, 22 e 28. Vou repetir. 14 e 15, próximo de julho. 21 e 22. E no dia 28, Matusalém vai voltar de novo para a cozinha. Não, cozinha nunca sair, né? Mas vai estar cozinhando ao vivo no Mister Krabby, comemorando os 50 anos de gastronomia. Isso começou lá na década de 70, ó, viu? Vamos reviver a cada 10 anos um dos pratos que foi sucesso da época. Uma releitura original. Aquela anotação que a gente faz assim, ó, vai ficar para o meu filho, Maia, meus netos, bisnetos, né? Então, o caderninho do vovô. Aí vai lá pegar para poder ver qual é a anotação, o que ele fazia naquela época. Então, nós vamos reviver nesses dias a releitura, né, da gastronomia. 50 anos de gastronomia. Eu acho que eu já fiz 18 anos, viu, Bart? Você estava perguntando a minha idade aí, ó. Eu acho que eu já fiz 18 anos. Eu daqui, você daí, com um programa que é feito para você e por você. Também no iFood. É só você pegar o seu telefone, entra no Mister Krabby Seafood BH, o cardápio está lá, você faz seu pedido, nós garantimos a qualidade e o iFood leva até você. Deixa eu abraçar aqui, ó. Juan, Maurício, grande Maurício, Dona Creuza, já chegou aqui também, ó. O Radamés também já está aqui, ó. Ó, que legal, viu, gente? Tem muita gente chegando aqui, ó. Legal, legal. Jusilei também está aqui, viu? Sua mãe, né? Essa aí é fiel. Está sempre junto conosco aí. Dona Creuza, beijo no coração. Diz que todo homem, né, para ser feliz, tem que ter uma grande mulher do lado. Eu posso dizer para vocês que nesses poucos dias que eu convivo com essa mulher, né, Deus tem me abençoado muito. Beijo no coração, Dona Creuza. Estamos juntos e misturados sempre, eu daqui, você daí. Um programa também que é feito para você e por você. E tenho dito, né? Gente, eu pensei e repensei. Daqui a pouquinho eu mando um abraço para o Maurício. Como que qual seria a minha frase de efeito para começar o programa de hoje? E eu falei, gente, e o Neymar? Essa é a frase que eu sempre tenho dito. E o Neymar? Neymar entrou. Se jogou, eu não vi. Um gol de pênalti ele fez. E o Ancelotti? E o Brasil? Uh, uh, O que aconteceu, gente? Pelo amor de Deus, né? Me ajuda. A expectativa que se criou com um técnico estrangeiro, que eu já o critiquei aqui anteriormente, agora talvez vocês consigam entender. Um ano, ou um pouco mais de um ano, ele está na direção da seleção brasileira. E, no entanto, eu já falei aqui nos programas anteriores. Convocou mal, escalou mal, substituiu mal. E principalmente nesse último jogo contra a Noruega. Porque o jogo estava um jogo esquisito, um jogo sem vida. Parecia que ninguém queria tocar na bola. O jogo no meio de campo, toca a bola, volta para o goleiro, volta para o zagueiro, volta para a lateral, e o Brasil jogando lá atrás. O que o Ancelotti já era acostumado a fazer na Europa, inclusive no Real Madrid, né? Partir no contra-ataque na velocidade. Mas isso não é o futebol característico do Brasil. Não é. E aonde ele errou? Errou feio. Quando ele entra com o Hendrick, quando ele entra com o Neymar, e manteve o Vini Júnior lá na frente. O chefe está doido. Matusalém está doido.
Não, tô não. Nenhum desses jogadores são jogadores de combate, de marcação e de voltar para buscar a bola. Nenhum. Nem o seu Neymar, nem o seu Endrick e muito menos o Vinícius Júnior. Então o Brasil perdeu a referência na frente. Precisava de uma bola que caísse no pé de alguém para poder sair jogando, ou uma bola espirrada, ou uma tabela, um chutão para frente. Não tinha, gente. Não tinha. O primeiro combate para poder ser ali com a Noruega, não tinha. Eu falava durante todo o jogo, não deixe cruzar. Né? E se deixar cruzar, o homem faz o gol. Por incrível que pareça, eu acabei de falar, surgiu o cruzamento e gol. Eu sou profeta acontecido? Não. Eu disse aqui que dificilmente, com o futebol que o Brasil estava apresentando, passaria nas oitavas de final. Até lá eu achei que ele chegava, com uma certa facilidade. Até porque o Japão, também falei no programa passado, o erro do técnico do Japão em montar uma linha de 5, sair das suas características de jogo normal que vinha exercendo durante a Copa. Ah, mas tinha que marcar o Vinícius Júnior, ok. Podia recuar quando perdesse a bola, mas passou o Brasil com louvor. E jogou, para mim, a melhor partida contra o Japão. Mas o jogo de ontem deu calo nas vistas. Eu preferia ter visto, vou falar do América, não, eu preferia ter visto qualquer outro time jogar do que o jogo da seleção ontem. Foi horrível. E para ser ruim, tinha que melhorar muito. Muito, mas muito mesmo. E venceu e convenceu quem quis vencer, quem teve desejo. Faltou personalidade, faltou dignidade, faltou honrar a camisa do Brasil. Não vou dizer caráter, porque é muito forte. Mas longe das seleções que querem ser vencedoras. Longe do amor à camisa. Longe do amor à nação. Eu quero fazer um depoimento para vocês, que agora eu até me emociono. Eu estava assistindo o filme, o jogo, na casa do meu filho Michael. E com minha esposa, meus netos. Gente, uma cena que eu presenciei na casa do meu filho que vai me marcar o resto da minha vida. Meu neto, Pedro, quando acabou o jogo do Brasil, ele chorou demais. Não, o Brasil saiu. Isso eu estou falando dentro da minha casa. Chorou muito. Mas não chorou aquele choro, não. Ele chorou com emoção. Sabe por quê? Ele aprendeu a ser patriota, entendeu? Aprendeu desde pequeno, entendeu? Gostar do Brasil. Cheguei lá, ele colocou na minha cabeça um negócio do Brasil, já pegou óculos para colocar na cabeça do outro, peruca na cabeça do outro. Não coloquei não, porque senão atrapalha o meu penteado. Mas é assim, entendeu? E aqueles jogadores não representam a nação brasileira. Não representam. Danilo, Paquetá, Martinelli, Neymar. Gente, é só dinheiro. Vai tudo chupar prego. Espero que não volte para a seleção. Espero não vê-los na seleção. Salvo engano, entre que não. Vou tirar, são jovens, promessa, tem carreira pela frente, alguns jogadores ali, mas a maioria tem que aposentar, porque não conseguem jogar mais em time de primeira linha, não. A minha decepção com esse time horrível, horrível. E fizeram um contrato com o Sr. Ancelotti, e agora vamos ter até 2030, 4 aninhos para ele trabalhar. Tem amistosos agora. Em agosto ele volta, tem convocação. Vamos ver se ele consegue enxergar que não existe só Rio de Janeiro e São Paulo e Europa. Tem Rio Grande do Sul, tem Minas Gerais, tem Paraná, tem Salvador, na Bahia. Tem jogadores que jogam, entendeu, nesses clubes, e muitos deles mereciam jogar melhor do que esses que estão lá jogam. Eu poderia citar alguns aqui, inclusive o lateral do Bahia. Não sei porque não foi. Também o Carlo Ancelotti não consegue enxergar, né? Ele não conseguiu ver Minas Gerais. Ele não conseguiu saber que não tinha um armador oficial, e eu falei isso a vida inteira aqui. Não tinha um armador na seleção brasileira. Não tinha um camisa 10. O melhor camisa 10 que tinha não foi. O melhor goleiro que tinha não foi. O melhor lateral que tinha, que foi vendido agora, não foi. Não é? Então, foi para a feira, não falar outra palavra. Ok?
Essa foi a seleção brasileira. Decepção, decepção, decepção. Agora, se fosse um técnico brasileiro que estivesse na seleção brasileira, a imprensa inteira estava detonando e pedindo a cabeça. Ah, é europeu, o sistema de jogo. É porque ele está acostumado a recuar o time, jogar com linhas baixas e partir no contra-ataque. Vai chupar prego, seu Ancelotti. Aqui é Brasil, é o país do futebol. Respeita a camisa amarela, convoca os melhores, coloca os melhores para poder jogar. Eu achei que você ia mudar. Você está no sistema. Está no sistema. E essa Copa do Mundo, gente, que surpreendeu em quase todos os aspectos, em quantidade de público, em quantidade de pessoas assistindo os jogos, na técnica. Jogaram muito, jogos emocionantes. E muitos estão saindo agora, nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas eu quero abrir aspas aqui para poder falar de um país sede, que é os Estados Unidos, onde o senhor presidente deveria cuidar do seu país e da sua nação, interfere no mundo. E interferiu na CBF. Pediu para anular um cartão vermelho dado dentro de campo. O capacho da CBF, de um presidenciáveis, que são marginais, porque um está preso, o outro por assédio sexual, o outro caçado. E esse agora, atual, que eu não quero nem dizer o nome, vai pegar todas as redes sociais aí, ó, a mulher num lugar e ele no outro com a amante, tomando vinhos, né? Champanhe, regalia. Essa é a nossa seleção. O comando vem de cima e nós estamos sem comando. Pela primeira vez eu vejo a FIFA emitir, primeira vez não, que já aconteceu uma vez, salvo engano. Eu já vi algumas seleções, algumas coisas que aconteceu que até hoje não tem explicação. A Copa de 78 está aí. É só lembrar, deixar na memória. Eu vejo publicamente, e ainda com louvor, militar, de intervenção dentro de campo. Então, Estados Unidos. Show de bola. Você fez contra o Paraguai. Pensa dentro de campo. Porque mesmo se você passar esse jogo de agora à noite contra a Suíça ou Suécia, não sei o que vai jogar, me ajuda aqui. Suécia, os Estados Unidos vai jogar hoje à noite. Bélgica. É Bélgica. Bélgica, perdão. Tantas seleções, né? Portugal acabou de sair, agora é Bélgica. Mesmo se vocês passarem, já está manchado. Manchado. Vergonhosamente manchado. Ok? Tem muito mais assunto para a gente falar aqui. Só pegando um pouquinho, deixa eu ver as horas aqui. 19 horas e 14 minutos, passei aqui do meu tempo, né? Precisava de falar hoje, não tem jeito. Mandar um abraço para o Maurício. O tempo ainda está frio, estamos no inverno aí, ó. Precisa de ar-condicionado, fala comigo que eu vou indicar o Maurício. O camarada mexe com a perfeição. Se o Maurício estivesse lá nos Estados Unidos, você pode ter certeza que não ia interferir na seleção, na FIFA. E o capacho da FIFA, né, ia se submeter a esse vexame mundial. Hoje, a imprensa mundial, não venha falar que a imprensa brasileira, não, é do mundo. Os principais jornais do mundo, inclusive dos Estados Unidos. New York Times, todos estão falando da mancha que o senhor Donald Trump fez com o futebol americano, a seleção americana. E não precisava disso. Ele jogou um futebol no início, me surpreendeu, dentro de campo. Não precisava da interferência. Eu daqui, você daí, um programa que é feito para você e por você. Eu ia passar sobre os clubes aqui, mas vou até evitar, porque a gente vai debater muitos assuntos aqui, as classificações, né? As seleções que eu falei aqui, caiu duas já. Uma Brasil, eu coloquei entre as 4 favoritas, né? Lembram-se que eu nunca coloquei o Brasil como favorito. Coloquei ele em 4º lugar. A seleção, coloquei Argentina em primeiro, França em segunda, eu sou questionado até hoje, né? E nessa ordem. E Portugal e Brasil. Que eram as minhas seleções. 2 já caíram. Agora tem a França, joga amanhã, e a Argentina também. A Argentina joga amanhã, a França depois de amanhã, salvo me engano. Então, vamos aguardar para ver se segue, né? Poderia ter nas semifinais um Brasil e Argentina. Não vamos mais ter. Competência, falta de amor à camisa, um show desnecessário, um vexame do Neymar no final. As Neymazetes agora, ó. Pode chorar. Chorem.
com força. Eu vou dar um lencinho para você secar os olhos de vocês, ok? Eu daqui, você daí, com um programa que é feito para você e por você. Isto para nós basta. Sobre os clubes, nós vamos falar na hora que oportuna aqui, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Além Gonzaga no canal, inscreva, deixa o seu like e compartilha. Cada um dos nossos comentaristas agora vão ter o tempo necessário, sem interferência, como vocês não me interferiram. São educadinhas, né? Todos vocês. A Alice, então, nem se fala, né? Todo mundo. Então, Anderson, só fala um monte de besteira, mas ficou caladinho também. Eu engolindo muita coisa. Calma, que não é essa hora ainda. Calma, que nós vamos agora chamar o Gabriel para vir com todas as notícias para trazer dos seus clubes ou a nível nacional, o que você quiser. O tempo é seu. Gabriel, boa noite. Boa noite, chefe. Boa noite, Alicia, Anderson, Bart, Mário, todos que estão nos assistindo. E pedir primeiro o pessoal se inscrever, deixar o like, compartilhar com amigos, família, para a gente continuar trazendo esse conteúdo bacana para vocês, continuar mantendo o programa. Isso ajuda demais. Antes de falar da melancólica eliminação do Brasil ontem, vou falar um pouco sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro foi a campo sábado, às 11 horas, no Independência, enfrentar o Defensor do Paraguai, uma equipe do Uruguai, uma equipe modesta do Campeonato Uruguaio, não é um adversário de nível muito alto. E o Cruzeiro fez um jogo ok ali, dentro do que podia ter feito, alguns jogadores ali com um pouco de dificuldade de falta de ritmo e tudo mais. O Cruzeiro vence por 2-0, com gols de Caio Jorge e Felipe Moraes. Caio Jorge, que ressaltou como é bom, né, como é um alívio para ele poder voltar a jogar sem injeções, sem dores, ele que vinha jogando no sacrifício antes da parada para a Copa do Mundo. E o outro gol foi de Felipe Moraes, um garoto da base, que já foi até monitorado pelo Chelsea, um jogador muito promissor, que fez seu primeiro gol como profissional, por mais que não tenha sido num jogo oficial, mas foi o primeiro gol dele, parabéns ao garoto. Ele entrou muito bem no segundo tempo, né? O Cruzeiro jogou com praticamente dois times, um time no primeiro tempo e outro time no segundo tempo, uma rotação grande de jogadores, e o Felipe foi muito bem. Destaque para os jogadores que ficaram fora da partida: Matheus Cunha, Wanderson e Chico da Costa, com futuro indefinido no Cruzeiro, não foram utilizados por Arthur Jorge no amistoso, justamente por estarem fazendo parte dessa lista de dispensa do Cruzeiro para o seguimento do ano. Tivemos também a ausência do Christian, que é um jogador que está sendo negociado com o Krasnodar da Rússia, valores que giram ali em torno dos 10 milhões de dólares. Então, o Christian fora do Cruzeiro, uma questão só de exames médicos para que ele seja oficialmente anunciado pelo Krasnodar da Rússia. Mas tem gente saindo, mas também tem gente chegando. O Gabriel Peck chegou em Belo Horizonte nesse domingo para realizar exames também, e se tudo der certo, em breve vai ser anunciado pelo Cruzeiro. Cruzeiro que volta a campo no dia 12, às 17 horas, no amistoso contra o Grêmio, na cidade de Brasília, disputado no Mané Garrincha. Agora vamos falar um pouquinho de seleção, né? Falei que ia falar do Cruzeiro, mas também temos que falar da seleção, né? O grande assunto do dia. A seleção, infelizmente, nos decepcionou. Foi eliminado de maneira precoce na Copa do Mundo. Desde 1990, a seleção brasileira não era eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo. Desde 1990, então, a pior campanha, por mais que em 2014 a gente tenha passado aquele vexame do 7-1, em questão de progressão, de avançar fases, foi a pior campanha desde 1990. O Ancelotti tinha uma grande escolha para fazer nesse jogo, uma grande decisão a se tomar, que seria a do substituto do Lucas Paquetá, que é o armador da equipe, e o Ancelotti não convocou outro jogador com essas características, fora o Neymar, que não está em condição física para jogar os 90 minutos, como nós percebemos. Então, ele teria que tomar uma decisão de mudança de esquema. Ou entrar com mais um atacante, que é o Martinelli, voltar para aquele 4-2-4, apesar do Martinelli ter atuado um pouco por dentro. Ou, por exemplo, usar o Danilo Santos, volante do Botafogo, uma opção mais conservadora para ganhar o meio de campo. É o que eu pessoalmente teria feito. Acho que o Ancelotti não foi bem em ter colocado o Martinelli, porque a seleção brasileira perdeu o meio de campo. A seleção brasileira teve menos posse de bola que a Noruega durante a maior parte do jogo. Não sei se foi uma estratégia do Ancelotti para poder explorar os contra-ataques, os espaços, ou se foi consequência ali da fraca produção do Brasil no meio de campo. Fato é que a seleção norueguesa teve a posse de bola e pôde agredir a seleção em alguns momentos, e o Brasil foi muito pouco criativo. Faltou aquelas jogadas no meio de campo, aquela aproximação para uma tabela, 1-2. O Paquetá, por mais que não era o meu jogador favorito para a função,
vinha dentro do elenco dos que foram convocados, é o que vinha efetuando melhor ali essa função. Então, o Brasil sentiu essa falta do Paquetá, sentiu a falta de um meio de campo, de criatividade, não conseguiu tocar a bola. Aí o Ancelotti tenta mexer no time durante o jogo. Na minha opinião, a entrada do Endrick foi uma entrada interessante, sim, porque pelo que pedia a partida, né? A seleção noruega, estando com a posse de bola, automaticamente deixava ali uns espaços na zaga, principalmente para jogadores rápidos, que é o caso do Endrick, um jogador que ataca o espaço. Uma característica um pouco diferente do Matheus Cunha, que volta para armar o jogo, e do Igor Thiago, que é um centroavante mais parado, mais forte na área. Então, o Endrick, ele dá essa opção do Brasil de atacar espaços, de poder correr por trás dos zagueiros. E isso acontece em um lance do jogo, que o Vini Júnior dá um passe muito bom para o Endrick, que ataca aquele espaço ali que se abriu no meio. Porém, o garoto, infelizmente, perdeu o gol, né? Saiu cara a cara, todo mundo viu o lance, tentou cavar a bola ali no canto do goleiro, e acabou errando, infelizmente. E depois o Ancelotti coloca o Neymar, que para mim não entrou bem no jogo. O Neymar, como o chefe adiantou, o Brasil perdeu força de marcação, poder de recomposição, porque nem Neymar, nem Vinícius Júnior, nem o Endrick são jogadores que fazem esse papel, esse trabalho sujo que a gente chama do futebol. Então, isso fortaleceu o ataque da Noruega, o Brasil se lançou ao ataque, acabou deixando espaços, num lance que a zaga demora para se recompor, a bola acaba chegando até o Haaland, que teve espaço para adiantar ali sobre o Gabriel Magalhães, e o Haaland é letal. Teve 2 chances na partida e fez 2 gols. Ganhou a seleção que foi mais eficiente, foi mais objetiva, principalmente, e infelizmente o Brasil deixa a Copa do Mundo. Agora, esperar o que o Ancelotti tem para fazer. Muitos jogadores estão encerrando seu ciclo. É o caso do Danilo, é o caso do Alexandro, é o caso do próprio Neymar, que falou que encerrava ali sua passagem pela seleção brasileira. Então, vamos ver o que o Ancelotti vai fazer, quais são os próximos passos da seleção, se a gente vai ter uma renovação muito grande para o próximo ciclo. E é triste, mas agora é pensar no futuro. O sonho do Hexa fica adiado, a gente pensa em voltar em 2030. Eu daqui, você daí, um programa que é feito para você e por você. Matusalém Gonzaga, o canal, inscreva, deixe seu like e compartilhe, sabe? Porque a nossa meta no mês de julho é chegarmos, olha que a gente já cresceu bastante, viu? Acima até das minhas expectativas. Graças a você que está do outro lado, né? Nos ajudando. A nossa meta é chegarmos a 2.000 inscritos dentro do mês de julho, né? Contamos com você para nos ajudar escrevendo, deixando o seu like, compartilhando. Semana passada, recebemos aqui na Conversa com Matusalém o Gilberto Scarpa, né? Falando sobre cinema, sobre várias coisas, e esse bate-papo aqui que vai estar acontecendo na Conversa com Matusalém, a gente não fala de futebol. Mas quarta-feira vamos estar recebendo aqui um médico também, geriatra, que vai estar falando a respeito da saúde do idoso. E vale a pena você acompanhar às 19 horas na Conversa com Matusalém. Não tem dia nem horário, de acordo com a possibilidade. Boa noite, Alice. Tem uma pergunta aqui não sei se você pode responder, não me lembro mais quem perguntou aqui no chat aqui. E o Atlético, o Scarpa, está indo para o Fluminense ou não? Seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite aos colegas, boa noite pessoal de casa. Vou pedir para vocês deixarem um like, se inscrever no nosso canal, né? Uma live com bastante conteúdo aí para vocês. Bom, especulações, né? Como sempre, tudo no Atlético são especulações, nada é muito certo. Mas as informações que temos é que o Atlético foi sim procurado pelo Fluminense, né? Para a contratação do Gustavo Scarpa. A gente já sabia que era um jogador que tendia, né, a deixar o Atlético agora, mas ainda sem confirmações também. Para falar um pouquinho de Atlético, em que pese o assunto hoje seja, né, a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, mas só para trazer algumas informações, agora o Atlético está realizando, conforme nós dissemos na última live, o treino em dois horários diferentes, de manhã e à tarde, e agora vamos ter também jogo-treino, né? O Atlético vai realizar um jogo-treino com o Sub-20, na Arena MRV, e um jogo com o Betim. Ambos os jogos vão ser sem público, né? A torcida não vai poder comparecer. O primeiro jogo vai ser televisionado transmitido, né? Pela
pela Galo TV. E o contra o Betim, dizem que não vai ter transmissão, vai ser um jogo fechado, né? Lá na Cidade do Galo. Vamos aguardar para ver. O Atlético precisa, né? Eu acho que para retomar esse ritmo. Alguns jogadores foram convocados agora para a Copa do Mundo, né? Do Equador, já voltaram, né? Porque o Equador foi eliminado. E o Júnior Alonso, né? Que estava no Paraguai, mas não vai retornar para o Atlético, porque, conforme dito, o último jogo dele foi em maio, lá na Arena MRV, em que ele mesmo fala que vai deixar o time. É bom informar também que nessa época de Copa do Mundo, o Atlético faturou mais de 2 milhões de reais pela convocação desses jogadores, né? Que vão retornar agora ao Atlético para poder treinar e vão se reapresentar para o treino dia 12 de julho. Eles vão ter uns dias de folga aí para poder se recuperar, né, desses jogos na Copa do Mundo e vão voltar a treinar com o time do Atlético no dia 12 de julho. O Atlético também avança nas negociações, né, com a CBF para implementar o impedimento semiautomático na Arena MRV, que vai ser muito bom, né? Essa tecnologia, né, ajuda muito, a gente está vendo agora na Copa do Mundo, e vai ser muito bom ter essa tecnologia também na Arena MRV. E agora, para falar de Brasil, né, que é o tópico mais sensível de hoje, o jogo ontem, né, terrível, acho que nem o brasileiro mais pessimista estava esperando essa saída nas oitavas, da forma como foi, né, mas eu acho que, assim, é uma coisa que o Brasil plantou e não tinha como colher diferente. Não dá para levar uma Copa do Mundo apenas com peso de camisa, apenas com falação, apenas no gogó. Não dá, gente. A gente precisa de um planejamento. E o planejamento do Brasil foi muito ruim, né? Tanto internamente, como com jogadores, como na convocação. A gente via esses erros vindo, né, de muito tempo e achava que isso não iria impactar na hora do jogo, na hora de uma Copa do Mundo. Ah, não, a gente leva com a nossa camisa, sendo pentacampeão. Eu acho que é mais um jeitinho brasileiro, sabe? Que mais uma vez imperou nessa Copa do Mundo. Só que a gente percebeu que não dá. Atualmente, no futebol que a gente tem, com esses grandes jogadores, com Haaland, com Mbappé, até com Messi, né? Cristiano Ronaldo, que estão aí no seu fim de ciclo, mas que dão um show de como jogar né, com alta performance, demonstra que não dá para levar as coisas do jeito que a gente estava pensando. É preciso se programar tanto internamente, né? O Brasil precisa de uma estabilidade ali na CBF. Uma semana antes da Copa começar, a gente estava com aquela polêmica do Samir Chaldi, gente. Olha isso. Olha que loucura. Aí a gente pensa, é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Mas quando você liga tudo, tá tudo interligado. Não tem como você destoar uma coisa da outra. Não tem jeito. E aí no campo foi reflexo da bagunça que vem sendo esse Brasil nos últimos tempos. É claro que a gente tem, né, coisas boas para levar dessa Copa. Eu acho que tivemos jogadores que mostraram, né, que podem contribuir para a próxima Copa, mas o que eu espero realmente é que na próxima Copa a gente não fique falando de próximas Copas, e que seja uma Copa para a gente realmente mostrar por que o Brasil é pentacampeão, por que a gente tem essa nomenclatura, né, de país do futebol, enfim, mas eu queria destacar também, gente, a questão do Neymar. Eu acho que colocaram o Neymar como muito apedrejado, como perseguido, como não sei o quê. Ai, todo mundo pega no pé do Neymar. Eu concordo que o Neymar, muitas vezes, ele jogou sozinho pela seleção, não estou falando nessa Copa, mas nas Copas passadas, porque a gente não tinha um talento tão genuíno como o Neymar. Porque o Neymar é um talento genuíno, assim, o que ele jogou em alta performance é coisa de outro mundo. Mas o Neymar também, gente, o que ele vem fazendo da Copa de 2022 para 2026? Como o Neymar se cuidou, como ele se preparou, sabendo que seria, vamos dizer, a última dança do Neymar. Eu não vi muita preparação, assim. Você fala, o Neymar se lesionou, o Neymar se machucou. Tudo bem, mas você via Neymar indo para sambódromo de muleta. Você via Neymar fazendo cruzeiro, machucado, e aí levava a assistência médica como se estivesse fazendo um tratamento. Você via Messi fazendo isso, você via Mbappé fazendo isso, você não via, você via os caras se preparando mesmo. E aí não tem como, porque me dói muito, eu achei muito triste, né, ser a última Copa do Neymar terminar do jeito que terminou, mas não dá também para você plantar alface e colher batata, gente, não tem jeito. Aí você vai plantar uma coisa e vai colher essa mesma coisa. Porque se ele tivesse, eu sempre bato nessa tecla, se ele tivesse se cuidado mais, se ele tivesse se doado mais, eu acho que ele podia ter dado mais para a seleção brasileira. Todo mundo já esperava que o Neymar não ia nessa Copa para jogar os 90 minutos. Mas a gente esperava dele uma
entrar no campo, resolver alguma coisa e pelo menos demonstrar uma postura para outros jogadores. O que a gente viu do Neymar ontem é o time sendo desclassificado, o Brasil sendo desclassificado, o Neymar batendo boca com o goleiro, e o Endrick, um menino de 19 anos, tendo que parar o Neymar com 34 anos para falar: ô, peraí, não vamos discutir agora, a gente está perdendo o jogo, a gente está sendo eliminado. Qual imagem que você quer passar para os próximos jogadores? Para o Endrick, um menino de 19 anos que tem mais quantas Copas pela frente? E que vê o Neymar, eu tenho certeza que todos os jogadores da seleção vê o Neymar como inspiração, como o cara que, poxa, olha o que o cara jogou, o que o cara conseguiu, o que o cara fez tão novo. Pelo menos eu acho que alguma coisa de bom ele tinha que ter passado para esses jogadores. Ir lá, pegar a bola, fazer o gol, chamar o pessoal e falar: gente, vamos, sei lá, a gente tem 2 minutos, vamos tentar aqui pelo menos um empate. E o que a gente viu foi aquela bagunça, aquele desconcerto de todo mundo. Acho que também, a gente vai comentar depois, mas acho também que o Ancelotti errou. Ele tirou, né, os 2 jogadores que tinham ali mais potência, de fazer mais pressão, colocou o Neymar, que precisa muito, porque o Neymar, gente, sem a bola no pé, o Neymar é um peso morto no time. Assim, ele não faz nada, ele não consegue correr, ele não tem físico para nada. É a mesma coisa a gente lembra muito o Messi, né? O Messi é um jogador que os outros jogadores precisam correr para ele. E o Ancelotti, na hora que ele coloca o Neymar e ele tira, por exemplo, o Martinelli, ele tira o Ryan, acaba, ele obriga o Endrick, que não é um jogador que volta para poder marcar, ele fazer esse corredor. Deu tudo errado, virou uma lambança, virou tudo errado. Mas aí a gente vai comentar também, e o que eu espero é que a gente tenha uns próximos 4 anos calmos, em paz, um ciclo de Ancelotti, para ver se a gente consegue voltar, né, para a primeira prateleira aí do futebol mundial. Eu daqui, você daí, um programa que é feito para você e por você. Isto para nós é o suficiente. Olha, eu gostei demais das 2 primeiras colocações aqui, viu? O pessoal está fiado, falando com responsabilidade e mostrando, colocando os dedos nas feridas, onde deve ser colocado, né? Tamo junto, gente. Vamos seguindo com o programa, abraçando aqui o Semisvaldo. Semisvaldo, América não é problema seu, entendeu? América não é problema seu, Semisvaldo. Você é, primeiro, palmeirense e atleticano. Então fica na sua. Torce pro seu Palmeiras e pro seu Atlético, tá bom? Deixa a América quietinho, que vai lambendo sabão aí, fazendo bolinho e soprando, tá bom? Grande abraço, beijo no coração. E aí, meu amigo? Anderson, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está com a gente aí. Dá um joinha que eu estou precisando muito dos joinhas seus aí, porque o negócio aqui está feio. É brincadeira, que a gente está... Olha, eu estou impressionado com o que eu estou vendo as pessoas falando na imprensa, a Copa do Mundo, a Argentina, a Espanha, os timaços aí, não conseguiram ganhar de Cabo Verde. A Argentina ganhou no apagar das luzes na prorrogação. Cabo Verde, primeira vez que disputa uma Copa do Mundo. Espanha, que é o timaço, aí, o jogador de Real Madrid, no Barcelona não tinha do Real Madrid também. Não, mas não tinha nenhum do Real Madrid. Agora tem o Cucurella. O Cucurella foi contratado agora pelo Chelsea, né? Isso. Mas o Cabo Verde, o futebol está muito nivelado. O que faz a diferença são os que estão lá em cima, que é o Messi, o Ronaldo, o Haaland. E é assim que funciona o futebol. Hoje está muito nivelado, é muito físico, pouca técnica, é muita fundamento, passes, estão treinando muito passe certo. Hoje o fundamento é fundamental. Porque porque técnica mesmo, criatividade, são poucos hoje. O cara que faz a diferença. Qualquer seleção do mundo. Agora, a imprensa brasileira, eu falando agora de imprensa, a imprensa brasileira é uma vergonha. Fizeram com o Neymar, é uma vergonha. O cara jogou 20 minutos na Copa do Mundo, em 30 minutos fez um gol. Gol de pênalti. Gol de pênalti, o rapaz lá errou o pênalti, o Bruno errou o pênalti. E aí, o pênalti é gol. Se ele fizesse o gol, talvez a história seria diferente. Agora, vamos respeitar. A Noruega tem um time bom. Dentro das possibilidades deles, eles têm um time seguro. Não é a melhor defesa do mundo, mas eles têm uma certa segurança. Tem muito fundamento correto, trocam um passe muito bem. Tem um atacante que é um animal, perdão da palavra, ele é um cara fora, parece que ele é extraterrestre, gigante, frio, gelado, forte. E tem um meio de campo, camisa 10, que eu não me lembro o nome dele agora também. Odegaard. Odegaard, que é outro
craque de bola, joga muito, cara, faz de tudo naquela seleção, vai, marca, ataca. Então, quer dizer, o Brasil perdeu, mas perdeu para um time que realmente está no nível dos outros agora aí. Ó. Não tem mais time bicho-papão, não, porque aqui a Espanha não gosta de Cabo Verde. O único bicho-papão que tem, por enquanto, era a França. Custou por causa do Paraguai. Então, quer dizer, o negócio está muito nivelado. Agora, pegar com o Neymar em 20 minutos para resolver a Copa do Mundo, não tem condição. Não tem a menor condição. O Vini Júnior, que é o craque do time até o último momento, tinha que ter batido pênalti. Quem bate o pênalti em Portugal é o Cristiano Ronaldo, no Noruega é o Haaland, no Paris Saint-Germain é o Mbappé. O craque do time. Quem que é o craque do time no momento era o Vinícius Júnior. Agora, o Bruno Guimarães era o melhor jogador do time até agora, ele e o Vini Júnior. Então eu confiei na hora que. Agora, apenas todo mundo erra. O Zico errou. Agora, tem que ser bom para bater pênalti também, porque os goleiros hoje estão muito bem treinados, é diferente demais. Você vê que os goleiros hoje estão pegando muito. Todos os goleiros da Copa do Mundo, raríssima exceção, são muito firmes, muito elasticidade fora de série, muito treinamento. Não quer dizer, eu não acho o Brasil está. Todo mundo já esperava ter uns grandes jogadores, mas do nível A é só o Neymar. O resto é ali depois abaixo do Neymar. Ali tem um monte, tem o Vini Júnior, tem o Rafinha, tem o Bruno Guimarães, tem o Thiago, que não entrou, devia ter entrado também, porque ele é alto para marcar o escanteio, bola parada, lá, o grandão lá. Ó. Então, quer dizer, agora eu não vou ensinar o treinador que ganha tudo no mundo a treinar. Só que eu acho que o Brasil, os jogadores mesmo ali, depois que o Bruno Guimarães errou, acho que eles deram uma esfriada. Eu achei que depois que ele perdeu o gol, eu acho que ele como era um grande jogador no meio de campo, ele fazia diferença ali, tanto no ataque como na defesa, caiu um pouco de produção e isso prejudicou o Brasil no final do jogo ali, quando tomou os 2 gols. A seleção já falaram muito, eu vou falar do Cruzeiro agora um pouco. Lamentavelmente, também o Cruzeiro agora aí está. Tomara que mude, eu esteja enganado, que chega mais jogador aí, mas por enquanto eu não estou gostando, não. Por enquanto eu acho que deve ser uns 2 degrauzinhos aí. O lateral esquerdo já é uma realidade, o Christian é outra realidade. Trouxe o Rojas, que é um bom jogador na Argentina, vamos ver se ele adapta também aqui no Brasil, mas eu acho o Kaique bem melhor do que ele, na minha opinião. O Christian é um cara que ataca, defende. Dificilmente vai encontrar um cara que faz a função dele. Tomara que o esquema do treinador, que deve ser mudado agora, dê certo, né? Porque até agora que parece que trocou o Christian pelo Peck. Vamos ver se chega mais algum jogador aí do Cruzeiro. Não vou falar por enquanto que é o que eu estou pensando. Vou aguardar para ver os finalmente para me dar minha opinião mais severa a respeito disso. Que até agora, para mim, está muito, muito fraco a janela do Cruzeiro. Eu daqui, você daí. Um programa que é feito para você e por você. Matusalém Gonzaga, o canal. Inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Concordo com o que o Anderson falou, entre aspas, né? A seleção da Noruega, salvo me engano, é a 4ª participação em Copa do Mundo. Nunca perdeu para o Brasil, mas é a 4ª participação em Copa do Mundo. E é uma seleção que, apesar de ter aparecido aí com futebol bem organizado, não é páreo para o Brasil, não, nos bons tempos. E eu sei que o futebol cresceu muito em toda, principalmente no continente africano. O futebol igualou muito, porque os jogadores jogam hoje na Europa, jogam hoje aqui, alguns na América do Sul, outros estão dentro dos Estados Unidos. Mas não justifica o que o Brasil fez. E o Neymar, se ele entrasse 2 minutos em campo, ele tinha que ser o Neymar. Eu não vi ele entrar. Lá do Rio de Janeiro, nós temos o nosso Marco, representante do futebol carioca, sabe tudo de futebol. Eu acompanho ele agora, estou seguindo o Marco lá no Rio de Janeiro, viu, gente? Ó, vale a pena acompanhar lá o canal dele, lá, porque é legal demais da conta. E o Marco vai nos falar o que está acontecendo no futebol brasileiro, e eu já vi alguns posts dele a respeito da seleção. Concordo em número, gênero e grau, pelo menos com o que eu vi. Boa noite, Marco, seja muito bem-vindo, um prazer receber você aqui.
Boa noite a todos, mais uma vez aqui no canal. Pessoal, se inscreve aí, o canal cada vez melhor, com mais qualidade, com muita análise, muito debate. Então, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, porque o canal é Matusalém Gonzaga, o programa é Gastrobol, toda segunda-feira às 19 horas. Muita futebol, muita coisa boa, muito comentário e debate, né, que faz parte. Chefe, antes de começar a falar aí do Brasil, que eu vou dar uma pincelada rápida, porque nossos amigos já falaram muito a respeito, eu queria passar aqui na 16ª rodada da Série B, que não parou, né? O América perdeu mais uma, perdeu para o Cuiabá por 1-0. Complicada a situação do América, hein? O Fortaleza complicou a Ponte Preta, venceu por 2-0 a Ponte, e o América vão ter que dar uma reviravolta, porque a situação está dramática. 6 pontos o América e 8 pontos a Ponte Preta. Situação difícil. Novo Horizontino venceu o Atlético Goianiense por 3-0. O Londrina vai se reabilitando, né? Começou muito mal a competição, estava na zona do rebaixamento, agora venceu por 5-0 o CRB e saiu da zona da degola. Criciúma, 1-0 para cima do Sport, um clássico da Série B. O Goiás venceu o Vozão, o Ceará por 2-0, e o Ceará, que já mudou de técnico, vai muito mal e vai encerrar essa rodada na zona do rebaixamento com 17 pontos. O Náutico empatou com o Juventude 0-0. O Náutico já foi líder na competição, vai caindo pelas tabelas também. É outra equipe que chama atenção o desempenho ruim nesse momento, né? Nesse momento está jogando Botafogo de Ribeirão Preto e Avaí. Quem vencer sai da zona do rebaixamento. Se empatar, o Botafogo sai da zona do rebaixamento. O Vila Nova está vencendo São Bernardo, está entrando ali no G6, né? E amanhã a gente tem o Atlético de Minas Gerais contra o Operário. Jogo interessante, porque o Operário abriu a rodada, estava na zona de classificação, estava na 6ª posição, e o Atlético vem fazendo uma boa campanha. Bom, esse é o resumão da Série B. Com relação ao Flamengo, fez um clássico com o River Plate, empatou em 2-2, um amistoso lá em Portugal. Bruno Henrique fez um gol, Samuel Lino fez o outro, e a defesa falhou, o Jorginho falhou, e o Flamengo acabou cedendo um empate. Saiu atrás, deu a virada, mas acabou cedendo um empate no final, 2-2 contra o River, que é um amistoso importante. O Fluminense vendeu o Bernal, o volante, né, para o Betis, está tentando aí, né, o Gustavo Scarpa, que no Fluminense jogou muita bola no início da carreira, né? O Vasco e o Botafogo, aquela incógnita, problemas financeiros, então ainda o Vasco sem técnico, o Botafogo cheio de jogador podendo assinar o pré-contrato, situação um pouco delicada das duas equipes por causa do problema financeiro, que vai continuar ao longo do ano, com certeza, né? Bom, vamos falar aqui de Copa do Mundo rapidamente. Eu queria destacar a participação de Congo, Senegal e Cabo Verde. 3 equipes que cresceram muito, mas ainda continua faltando aquela malícia, né, do futebol, de segurar o placar. Começa vencendo e acaba fazendo um futebol bonito, buscando resultado, mas aí a outra equipe, por ter mais malícia, vamos colocar desse jeito, acaba vencendo e eliminando essas equipes que foram uma grande surpresa, foram muito bem. Com relação ao nosso Brasil, né, eu queria destacar que a Noruega fez umas eliminatórias na Europa, 8 jogos, 8 vitórias, 24 pontos, 37 gols marcados e 5 gols só que levou, ou seja, não era qualquer adversário. E, além disso, ainda tinha o Haaland, que é um artilheiro, o cara é um monstro para fazer gol. Tecnicamente falando, eu acho que ele é até fraco, mas parou na frente dele ali, ele vai acabar fazendo um gol. É aquele cara que o placar vai ser mexido nos 90 minutos, porque faz a diferença. Mas eu acho que nesse jogo, especificamente, o Ancelotti foi muito mal, né? Deu a bola para o adversário, quando o Brasil poderia ter ditado o ritmo da partida. Quando mexeu, na minha humilde opinião, mexeu muito mal, porque o Matheus Cunha vinha fazendo uma boa Copa do Mundo e não teve justificativa para entrar o Endrick. E o Endrick, quando entra, ainda perde aquele gol, que faz parte, qualquer um pode perder, né? Mas tudo bem, até ali ainda ia, mas 0-0. Tirar o Ryan e tirar o Gabriel Martinelli, que sustentava o meio de campo, voltando, marcando para dar liberdade ao Vini Júnior, e aí ele errou demais. Quando coloca o Neymar, fica com 3 atacantes, né? Vini Júnior, Neymar e o Endrick não sabe marcar,
e aí muda a história do jogo. A culpa não foi do Neymar, nem do menino que entrou lá, o Danilo, jogador do Botafogo. Para mim, a culpa foi do Ancelotti. Porém, né, eu esperava um pouco mais dele, porque é o maior técnico de todos os tempos em clube. Mas eu acho que ele não mostrou muita personalidade, porque ele foi no clamor popular, todo mundo pedindo o Endrick, todo mundo pedindo o Neymar, e ele, num jogo decisivo, acabou colocando os dois, tirando um pouco a responsabilidade dele, no meu ponto de vista, até na convocação, quando ele convoca Danilo, Alexandro, né? Ele tira um pouco, ele divide a responsabilidade, porque ele sabe que vai ter um ciclo agora de 4 anos, onde ele vai realmente ter tempo de preparar uma reformulação, mas num jogo decisivo contra a Noruega, um time experiente, que fez uma eliminatória brilhante, uma primeira fase muito boa, perdeu para a França por 4-1 com um time reserva, todo mundo viu isso, se bota o time titular ia ser jogo de igual para igual. Então eu acho que ele realmente tentou tirar o peso dele, jogando a responsabilidade para os jogadores, principalmente para o Neymar, que não deveria estar lá. Eu falei isso aqui no programa várias vezes, né, chefe? Não deveria. O Neymar, realmente, num clube, ele dá rende. Agora, numa seleção, não dá mais para ele. E para fechar, chefe, eu vi o desabafo do Vanderlei Luxemburgo e eu concordo com ele, sim, quando ele fala que o time tem que jogar para o craque. Mas aí é um craque como um Cristiano Ronaldo, que se preparou demais e Portugal não jogou em função dele e acabou perdendo para a Espanha. Agora, jogar em função do Neymar, que há 3 anos não tem uma regularidade, não entra dentro de campo, não define jogos, aí não daria, não. Eu acho que ele errou nisso, ele errou no jogador. Eu acho que o craque tem que estar em campo e o time tem que jogar para ele, sim, como a Argentina joga para o Messi. Mas para o Neymar já não dá mais, não. Essa é a minha opinião. E eu acho que a Noruega foi justo se classificar, porque o Brasil foi covarde ao dar a bola para a Noruega. Eu daqui, você daí, um programa que é feito para você e por você. Isto para nós é o suficiente. Mais uma opinião forte, hein? O único que está desentoando aqui os argumentos até agora é só o Anderson. O restante todo é unanimidade. Absoluta, não é debate agora, não. Fica quietinho aí. O cara falando que vai levar o Danilo. Fica quietinho. Pelo amor de Deus. Não é debate agora. Tem o Anderson aqui, o Anderson no baixo, para poder falar ainda. Debate agora. Então segura aí. Se você quer ver o debate, que você já viu que vai pegar fogo hoje, né? É só escrever, compartilhar e deixar o seu like. Porque a nossa meta, 2.000 inscritos até o final de julho. Obrigado. Vamos junto e misturado sempre. Pati. Boa noite, chefe. Boa noite, Anderson, Alicia, sempre embelezando o programa. Boa noite, Gabriel. A mesa bonita hoje de Curaçao, hein? Do Ajax. Curaçao aqui do lado, não? É patrocínio, mas é do Ajax. Homenagem ao Bob Marley. Tem os Three Little Birds aqui atrás. É do Bob Marley mesmo. Bonita mesmo. Demais. Boa noite ao nosso piloto. Boa noite, chefe. Matusalém Gonzaga. A gente só ficamos interessados em saber se os comes e bebes vai ser de graça. Estamos todos aqui ávidos para poder instalar, porque, modéstia à parte, brincadeira que a gente escuta muito, que o chefe cozinha mais do que comenta, de fato, tá? Cozinha muito, homem, sabe muito mesmo. Bom, acho que já foi, né, extraído aí bastante os assuntos que a gente vai falar aqui hoje. Queria também estender aí os agradecimentos ao pessoal em casa, né? Sempre muito importante estar aqui com a gente. Mais uma segunda-feira aqui, hoje 6/7, né? A gente já está em julho aí, na caminhada, com mais um Gastrobol no ar. Antes de mais nada, eu queria só agradecer ao Paulo Gontijo, né, chefe? É sempre bom, críticas construtivas ou negativas. Todavia, a gente só melhorou aqui a questão do aspecto físico, né? As pessoas são as mesmas, agregando aqui a Alicia, que para mim agrega, e a sua opinião é importante, Paulo. Todavia, os comentários, as pessoas continuam as mesmas, né? Pelo que eu entendi, você falou que o lugar ficou melhor do que a gente, né? Enfim, a sua opinião aí. A gente respeita, mas continue aí com a gente. Você sempre é muito importante para a gente também. Rapidamente aqui, com relação ao Atlético, acho que hoje o foco será mais Copa do Mundo, Brasil mesmo, mas com relação ao Scarpa, né? Que é um jogador que, para mim, se chegou no Atlético, ele chegou ali na época do Milito, né? Realmente com o Milito, em alguns jogos ele foi bem, ele jogando aberto pela direita, fez alguns gols importantes, alguns gols até característicos dele, né? De vindo ali pela ponta, cortando para dentro, chutando. Mas talvez tenha sido o momento que ele mais ascendeu no Atlético, a gente esperava que fosse daquilo para melhor.
e, pelo menos da minha perspectiva, foi abaixo, né? Alguns lampejos, alguns bons jogos em outros momentos, mas obviamente que o que se esperava com essa contratação, com o salário que o jogador ganha, o combinado não é caro, enfim, mas com o salário que o jogador ganha, entre outras coisas, a estrutura do Atlético, enfim, esperava-se mais, muito mais, pelo menos do meu ponto de vista, do Scarpa. Inclusive, também deixa uma coisa aí aberta, né? Porque se ele estiver mesmo indo para o Fluminense, ele que foi taxado muitas vezes como um problema para o Hulk, ou com o Hulk dentro do Atlético, agora está indo para o Fluminense. Será que ele foi problema para o Hulk aqui mesmo? Ou talvez possa estar indo para lá até com o aval do Hulk, né? Enfim, são essas coisas que ficam aí no subentendido do futebol que a gente nunca vai saber, ou sei lá como que pode se descrever essas questões aí. Mas, para falar então sobre a seleção brasileira, pegando um apanhado aqui do que foi trazido por todos os nossos comentaristas, eu vou me apegar ao pênalti, principalmente, porque, claro que a partida não acaba ali, ou não acabou ali, né, quando o Bruno Guimarães, que estava, sim, fazendo uma excelente Copa, ou que fez, talvez não seja o pênalti em si que vai apagar, claro que pesa muito no conceito todo, mas o Bruno Guimarães, que perde o primeiro pênalti, ele perde o pênalti que faríamos, talvez, um gol no momento importante da partida, mudaria, obviamente, todo o contexto, a forma da própria Noruega jogar, o que poderia, para o Brasil, ser bom, né, os contra-ataques, enfim, talvez eles tivessem que atirar, apesar de que eu acredito que, num primeiro momento, eles não fariam isso, tá? Acho que eles deveriam, na pior das hipóteses, se 1-0, se tivesse entrado aquele pênalti, até 10, 15 minutos para terminar a partida. Eu não acho que, por conta do gol, eles iriam para cima do Brasil desesperadamente. Não acho que é feitio deles, e acho que eles manteriam ali mais ou menos o mesmo jeito de jogar. Talvez nos minutos finais poderiam sim tentar alguma coisa, óbvio, né? Porque estariam perdendo. Mas a questão do pênalti, eu acho demais que deveria ter sido o Vini Júnior. Assim, o que foi trazido, foi falado pelo Ancelotti? Que por número, por estatística, o Bruno Guimarães bateu. Os números, a estatística, ela é muito importante. Isso é um fato. Ele teve o melhor aproveitamento, por isso foi para a bola, etc. Todavia, eu acho que o conceito, o contexto do campeonato que está sendo disputado, seleção brasileira, vem também agora, pela primeira vez, ficará, né, com certeza, 28 anos sem ganhar um título. A gente até então tínhamos 24 anos. Era um pênalti de extrema importância contra uma seleção, talvez não esteja aí no primeiro nível no futebol mundial, mas é uma boa seleção e cresceu muito, sim, no seu futebol. Inclusive, né, todo mundo já deve estar sabendo aí, uma das poucas seleções que nunca perdeu para o Brasil, são 2 empates, agora 3 vitórias em cima do Brasil e vitórias em Copa do Mundo, né? Ganhou em 98, ganhou agora, enfim. Então, eu acho que deveria ter sido o Vini, por mais que a estatística dissesse o contrário, acho que aí faltou para o Vini, ou para a comissão técnica, ou para o Ancelotti, virar para um jogador importante como o Vini Júnior, que para mim, pessoal, isso é uma opinião pessoal minha, é um bom jogador, mas, na minha opinião, é o menos, é o jogador, é o pior melhor do mundo que a gente tem, principalmente considerando os brasileiros, tá? Principalmente considerando os brasileiros. Para mim, qualquer brasileiro jogou mais bola que o Vini Júnior. Talvez a gente pode procurar aí na história outro estrangeiro que o Vini possa ter jogado melhor, igual, mas principalmente que os brasileiros, para mim, o Vini é o pior melhor do mundo. Então, ele poderia muito ter conversado com o Ancelotti e falado, professor, mesmo com os números abaixo, acho que pelo que eu represento, pelo que se espera de mim, ou melhor, ou que chegasse para ele e falar, meus números estão abaixo, então eu vou treinar mais, vem cá, fica aqui olhando, vou bater mais sei lá quantos pênaltis aqui, eu vou treinar isso aí para ter números iguais ou melhores que o Bruno Guimarães, porque quem tem que pegar uma bola para bater pênalti em Copa do Mundo sou eu. Eu, com todo respeito ao Bruno Guimarães, que tinha toda a competência para poder fazer o gol. Ninguém, ou pelo menos eu, não tiro isso dele. Mas, de fato, todo o contexto que eu trouxe, eu acho que o Vini Júnior deveria ter colocado a bola debaixo do braço e batido. Inclusive, acho que para chegar no Bruno Guimarães, mesmo não fosse o Vini, ainda teria que passar por um ou dois ali, sinceramente, até chegar lá no Bruno Guimarães. Até pela questão do peso, do respeito, sabe? Talvez até por não ter essa característica, pode até exigir demais que fosse o Casimiro. Mas se fôssemos olhar
tamanho, por importância, por hierarquia dentro da seleção, até um Casemiro talvez teria ali mais peso, né, para poder bater aquele pênalti. Então, eu acho que o jogo não se resume ali, é claro que teve muita partida após aquilo, mas foi importantíssimo e já começa ali as tomadas de decisões ruins. O Brasil em si, quando você olha para o jogo, acho que a Noruega fez com o jogo mais a favor dela do que o Brasil gostaria de fazer. É muito importante ressaltar que o goleiro deles foi muito bem. O Brasil chegou, teve oportunidades, bola na trave, mas eu não consigo entender, por uma leitura da partida, como o Brasil chegou produzindo porque queria ou quando queria. Não. Foi ali a coisa de uma partida, circunstâncias de uma partida. Eu não consigo lembrar assim de grandes concatenações que o Brasil conseguiu chegar porque jogou muito e fez a jogada até lá. Pelo contrário, uma Copa do Mundo, jogo nervoso, a bola espirra ali, espirra lá, uma outra estocada pelas pontas, porque o time estava no ataque ou no contra-ataque. Então, acho que foi muito por aí. Mas triste essa saída do Brasil. Mas, de fato, gente, eu torci, mas eu não esperava. Eu ficaria muito surpreso com o Brasil sendo principalmente campeão dessa Copa do Mundo. Se não fosse para a Noruega, provavelmente seria Inglaterra, para uma França, para uma Argentina. Enfim, pelo menos esse é o meu pensamento com relação à seleção brasileira hoje. Boa noite a todos. Bora para o Gastrobol. Eu daqui, você daí, um programa que é feito para você e por você, Matusalém Gonzaga, o canal, inscreva, deixe seu like e compartilha. Muita gente legal aqui, mandando aqui, eu comecei a compartilhar aqui agora, né? Tinha também aqui, ó, para você ver, por isso que eu falo para meus amigos, né? Se não compartilhar, o pessoal não vem. A gente está dentro da Copa do Mundo, claro que daqui a pouquinho a gente vai estar voltando com a nossa audiência aqui no programa, tem muitas mesas redondas discutindo vários programas esportivos no momento, mas o Gastrobol, sempre segunda-feira, das 19 às 23, nós estamos aqui firme e forte para abrir o debate agora. Agora é hora de opinião. Nós passamos 13 minutos do horário do debate hoje. Então, a gente vai fazer um debate hoje um pouquinho mais curto. Mas também todo mundo teve a liberdade de fazer as suas colocações sem interferência. Poucas divergências. Não, muita coisa para falar. Só você. Debate tem Vamos que começar ter agora com o debate, viu, Marco? Aqui está aí no Rio de Janeiro. Vamos puxar aqui o debate com você aí do Rio, viu, Marco? Porque eu não tinha visto. Eu quero fazer algumas colocações, porque eu sou crítico do Ancelotti. Todos vocês sabem, né? Eu sou muito bairrista. Eu gostaria de ter um técnico brasileiro, a seleção que jogasse no Brasil, jogadores que estivessem no Flamengo, Palmeiras, no Cruzeiro, no Flamengo Atlético. tinha meia dúzia. Não. Estamos falando de geral. E os jogadores que atuassem aqui, o que eu acho que tem um vínculo maior com a seleção. Mas o Ancelotti teve problemas com o Estevão machucado, o Rafinha machucou durante a Copa, o Wesley machucou, esse outro menino aí, Paquetá, entendeu? O Neymar foi bichado mesmo na Copa. Mas, se você for olhar por um lado, né, os problemas que o Ancelotti teve, ele, antes da convocação, que para mim foi uma parafernália, aquela convocação que ele fez, o espetáculo que se montou, né? Eu acho que ele quebrou a própria palavra. Quando ele disse assim, só quem tiver 100% vai ser convocado. Marco. Concordo, chefe. Eu acho que ele se levou pela mídia. Ele chegou um ano de trabalho, quando deu uns 2 meses, ele viu quanto o futebol no Brasil é importante para toda a população, o quanto a imprensa faz pressão, e aí acho que ele acabou sucumbindo, chamou os jogadores veteranos ali para se blindar e acabou levando o Neymar sem condições físicas e deu no que deu. Né? Deu no que deu, errou, mas ele tem 4 anos de contrato, né? Tomara que faça uma bela renovação. O que a Alicia falou é verdade, precisa de planejamento, de tempo para trabalhar, então acho que isso vai ser fundamental. Ele tem o apoio agora, mas ele errou muito na hora de fechar, né, a lista, e mesmo com jogadores lesionados. A gente tinha muito jogador bom aqui no Brasil que ele não olhou, um Matheus Pereira, né, um Caio Jorge, um Pedro. A gente tinha bons jogadores e acho que ele errou aí em vários nomes e principalmente no Neymar, porque não estava 100%, gente. Não estava 100%, não joga há 2 anos.
Ele é um gênio da bola, sim. Em forma, mas não tá em forma, não tinha o que fazer. Eu acho que ele Agora, não teve só dois peito detalhes, chefe. O Neymar com a perna dois só, ele melhor que detalhes. aqueles caras todos. É, Isso só dois é uma detalhes. covardia que estão fazendo comigo, com o menino Ney. Não, mas ele não tem culpa, não. Ele não tem culpa. Ele não tem culpa, não. Ô, Anderson, só duas coisinhas antes de fechar o meu comentário. Porque o Barcos falou da escolha do Bruno Guimarães. O Ancelotti fez uma estatística, só que o Bruno Guimarães só bateu 4 pênaltis com bola rolando no ano todo. Aí só foi o GE, fez esse levantamento. E outra coisa é que o goleiro da Noruega fez defesas, mas o Alisson também fez muitas defesas. Então, assim, o Brasil deu muito espaço também para a Noruega, né? O Alisson foi a melhor apresentação do Alisson. Espera aí só um minutinho aqui, deixa eu colocar o Gabriel aqui, porque eu falei de um assunto aqui, eu gostaria de saber de sua opinião também, Gabriel. Porque eu nunca vi uma desorganização, e aí nós vamos entrar mesmo, pode interferir agora, viu, gente? Agora é debate. Uma desorganização, eu já citei aqui, presidentes afastados, preso, fugido, por assédio. Não é da FIFA, não. Não, da CBS. CBF. É a FIFA que resolveu o negócio lá do... Eu não estou falando de FIFA agora, estou falando de CBF. Desorganização no futebol brasileiro. E agora a gente está vendo aí, culminando com uma seleção que foi muito abaixo da expectativa de qualquer um. Porque a organização, ela vem de cima para baixo. Qual que é a sua opinião? Chefe, eu vou até trazer um comentário que fizeram aqui no chat, eu concordo muito também. É um problema estrutural, é uma coisa que vai além só do futebol, vai além das 4 linhas. Como o senhor mesmo falou, a questão dos presidentes afastados, punidos, presos e tudo mais. É um problema que vem de muito tempo e que eu acho que é até reflexo da nossa questão política, social do Brasil, essa desorganização e, como o senhor falou, culmina nesse desastre, na seleção eliminada nas oitavas, o calendário do futebol brasileiro, aquela zona, o brasileiro, o produto do Brasileirão sendo desvalorizado pela CBF. As trocas de técnico. As trocas de 4 técnico. em um ano. 4 técnicos em um ano. Que time que ganha? Técnico interino na seleção, Pois gente. é. 2 técnicos interinos nós tivemos. Ramon Menezes e Fernando Diniz. Mas para o Anderson, o Neymar podia salvar toda a situação. Mas o que a gente esperava do Neymar? Era entrar e resolver. O que ele fez? Nada. O que o Cristiano Ronaldo fez no Portugal? Mas Fez um gol de pênalti. O Neymar, eu acho que dele até não vou faz o Neymar pesquisar. melhor. Mas eu confesso que eu também esperava, tá? Eu pedi o Neymar em campo ontem. Eu pedi o Neymar em campo ontem, Bate. Mas essa coisa de No ato de com uma desespero, perna né? joga melhor. Isso no futebol. Não No funciona futebol mais. hoje em dia não tem mais isso. Futebol hoje em dia você tem que ter intensidade. Não, A diferença da fez imprensa... 3 gols. Não, de pênalti. O Leandro fez um. Pois é, ué. Ué. Mas não fez mais nada. O Messi perdeu um pênalti. Pois é, Nessa ué, Copa. pois é. ué. Mas mas você o viu o Messi Cristiano faz muita Ronaldo coisa, no jogo gente. agora, que estava sendo eliminado, fazer essa quizumba que o Neymar fez? O que o Neymar Perde com decência, gente. No final, ele... Mas a confusão todo mundo tem. Mas você olhar isso como A torcedor, vergonha, tudo bem. do 7-1, vocês estão querendo abafar a vergonha, foi 7-1. Perder para a Noruega, com esse cara... O Marco está te perguntando aí antes. Ô, Anderson, o detalhe do Cristiano Ronaldo é que a equipe de Portugal, que é o melhor elenco que Portugal já teve, diferente do Brasil, eles não E é pior gostam que do o Cristiano Brasil. Ronaldo, porque ele é muito maior que eles todos. Então eles não jogaram em função do cara. Mas o Neymar Já o Brasil não poderia, em hipótese nenhuma, jogar em função do Neymar, porque o Neymar não se mexe. Tanto os jogadores do Brasil, tanto fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, todo mundo queria o Neymar. Deixa eu falar com você. Você acha que Porque você ele quer... tem talento. Mas é lógico, você quer Todo mundo queria ele. Você acha que ele correspondeu? 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 Fez um gol, tá? A média é boa. A Pergunta média é boa. objetiva. Você acha A que ele média dele é correspondeu? boa. Não, ué. O que você acha? Eu acho que não. Se o Eu acho que jogador a jogar sua 30 minutos e fizer o gol na Copa? Eu já vi Anderson. jogador entrar em 5 e resolver o jogo. Anderson, a Pois é, sua ué. comparação é de Não, cabo na de Copa do Mundo, esquadra. na Copa do Mundo, jogou Sim, Anderson. na Copa do Mundo Olha toda. para mim aqui, a sua comparação é de cabo de esquadra. Você está comparando o Neymar
Bom, Cristiano Ronaldo, com Messi. Claro. Eu te falo Do com mesmo você. patamar. Messi preparou, Cristiano Ronaldo preparou. para. Você ouviu o que a Alice falou Poderia do seu ter sido. comentário? Que é isso? Você ouviu? Vocês nunca viram o Neymar Neymar não jogar bola. preparou para a Não, Copa não. do Mundo. Vocês vão De desculpar. 2022 pra cá, o que Vocês- o Neymar fez? Vocês vão desculpar. Vocês Dois falam anos que vocês não falam. joga. Para com isso. Potencial para ser como esses, ele tinha. Não, ele Mas jogou tá muito. longe de ter sido. Contudo, Ele jogou- então- ele exatamente. Ele jogou demais. Agora talvez, ele teve, Anderson, ele não machucou seja, não, muito. Eu talvez não jogo a não seja a responsabilidade na costa técnica. dele. Mas ele não se Não, preparou. tecnicamente, Por favor, talvez não tecnicamente seja ele é muito melhor do que o Calma, Cristiano Mas Ronaldo. fisicamente Mas ele é muito muito Talvez abaixo. não seja a Mas nem técnica comparável. Mas que, fisicamente ele é que a muito gente venha abaixo, discutir. muito Mas é abaixo. exatamente o Cristiano resto. tem 40 É como anos se e cuida, Mas o que- como se o porta. problema do entendeu? Neymar foi O contusão. craque Foi contusão. O problema dele foi contusão. Agora, a habilidade vida é o que do mais cara, conta, mas- a vida do cara fora de campo, Peraí. quem foi o melhor jogador do mundo, na Você sua opinião? você Peraí. conseguiu ouvir o que a Alice falou no Pelé, seu né, comentário? A pergunta que eu te faço, você conseguiu ouvir? Consegui. Então você consegue raciocinar? Não, então deixa eu te perguntar Então uma coisa. você Não, deixa eu te precisa repetir perguntar. a mesma coisa. Deixa eu te perguntar. Quem foi o melhor jogador do mundo? Hoje, Não, da história. a história é Pelé. Depois. Mas depois eu vou colocar... Não. Fala Maradona. o Maradona. Não, O mas- Maradona não, fora de mas campo teve era... Di Stefano, Para com isso. Não, teve Para muito com jogador. isso. Mas ele ia lá e fazia. Cada um Mas na ele sua ia Ele lá lá e e fazia, fazia. não. Vocês não assistiram Copa do Mundo, Mas não? ele ia lá e Ele saiu de campo fazia. com a enfermeira buscando ele lá dentro. Mas ele ia lá e resolvia. Com a enfermeira. Anderson. Isso é outros tempos também, né, gente? O Neymar resolve. O Neymar outra fez. conversa. A minha opinião, a covardia que estão fazendo com o O Neymar. Neymar Teve fez uma com infeliz da a seleção que debochou brasileira do Neymar ainda. o que o Maradona Tirando a fez. culpa de todo mundo. O colocando Neymar fez, pô. Anderson. Ah. O Neymar fez pro Brasil o que o Maradona fez, mesmo sendo O uni cara machucou no Brasil, A quebrou pergunta é a se coluna aqui. o Maradona nunca O cara machucou, quebrou a não. coluna, pô. Deixa eu falar sobre uma coisa Como é que aqui. o cara vai que- jogar com a coluna Deixa eu falar sobre uma quebrada? coisa que você trouxe aqui pro Gabriel, porque aqui a discussão é perfeita. É, Eu acho o realmente, seguinte, eu conheço. Ele- você- aqui não quando a fala gente bobinha falou- comigo, Quando a gente não. trouxe aqui da questão da uma coisa, e também não é agora que tá tudo ruim, não, porque eu tendo a acreditar que mesmo quando ganhou, também era uma zona. Não, mas eu venho Quando falando isso há ganhamos muito em tempo. 2002, quando ganhamos em Na época, o 94, talento resolvia, o mas talento a CBF, resolvia. entende? Sempre Não, foi essa problemático. porcaria, sempre foi Brasil, essa questão. exemplo Aqui, disso. Então, assim, tirando não a é era só do Pelé, que Não foi é em porque 70, perdeu agora que é porque tá 13 ruim, não. Copa Acho que do é Mundo, o Brasil sério. jogou duas. De Só pra 13, deixar 13 claro a aqui. 14. Ô, Bate, até aproveitando o seu Brasil. gancho aqui, ó, Alice, para você também que você pode comentar, o Brasil, gente, vem passando por esse problema legislativo, não é de hoje, não. Dentro e fora de campo, eu venho citando em vários programas marcos que vem acontecendo na CBF. E em plena E não- Copa do Mundo, o nosso presidente atual deu um péssimo exemplo. E não tem ninguém para furar essa bolha, porque a gente esperava que o Ancelotti ia fazer isso, né? Convocação, a partir da convocação. Mas ele não Excepcional, teve gente. peito para não convocar o Neymar. Porque se ele não tivesse convocado e o Brasil tivesse sido eliminado, como foi, pessoas igual o Anderson estaria aqui, ó, Ele se blindou. As bravejando em Neymazetes, cima né? do Ancelotti. Neymar- acabado. Mas aqui, Esse é um fato. gente, vocês têm que... Fatos ó, que te fazem. o fenômeno, Romário, Bebeto, Não, eu não estou responsabilizando o Neymar tá falando a mesma pela coisa que eu. saída da seleção, não. Ele é o gênio do O Brasil Brasil. responsável é o Ele é Ancelotti. né? Ele é aqui, ó. Ele é aqui. Ele O não resto- Ferrari, soube ele não fez. aproveitar o talento que ele Ele não tá nasceu. vendo Não, condição eu de não jogo, soube. Anderson. O cara é Ele não tinha multibilionário. condição de jogo. Ganhou dinheiro, jogou em tudo quanto é Mas time. ganhou qual? Ganhou. O dinheiro, você está falando é que comanda? É lógico, o cara, comanda pra ganhar dinheiro tem que ser tecnicamente dentro de craque. campo. Quem ganha dinheiro Ah, no não, Brasil? hoje em dia ganha dinheiro com bet. Não, mas pois é, mas Peraí, Porque vamos- a o Neymar jogou no Barcelona, jogou no Vamos só no Paris Escuta um Saint-Germain. pouquinho, Pô, escuta um pouquinho, só pra pera gente aí, debater. Só pra gente debater. Escuta um pouquinho. Peraí, pegar não, deixa eu só exemplos- complementar. Não, aqui. você já tá Não, não complementando toda hora. complementei, não. Eu Só por não, não. questões que você Peraí, mesmo vocês- traz, Vocês Anderson. estão querendo Um depois segundo. deixar desentendido o que eu estou falando. Não, mas O Neymar, se você ver os vídeos do Neymar, nenhum, nem Cristiano olha o Ronaldo, silêncio que eu não estou pode enquanto você comparar com ele, fala. não. Por favor, faça Pode também, comparar tá? com ele, não. Só isso. Isso no Barcelona. Mas eu tô, é a Quando ele carreira foi- dele. Ele Ô, meu filho, machucou. Depois da peraí. contusão, o Cristiano Ronaldo não teve contusão que ele teve. Ô, Anderson, Ele presta quebrou a atenção que eu vou coluna te falar na mais Copa uma do vez. Mundo. fazer uma colocação. Não, mas o Anderson ele não para de falar. Mas e é, eu ué. fico então, Vocês arrumam bota Pera que eu te faço expiatória. O agora, cara jogou Bate. 20 minutos Só ocupado. quero falar com você. Na É porque não tinha convocação, condições de jogar mais. na convocação do Neymar, quando ele foi convocado, como que o Neymar se apresentou para o Brasil e para o mundo? Você lembra? Lembro. Não, além de machucado, foi numa Edson, pedindo o Foi. pessoal para poder. Como é que foi, Exatamente. Edson? Me fala aí. O que tem uma quer coisa a ver mais, com a Edson? outra? O que tem antes? Que o Neymar Mas não tem se muito a preparou ver, para jogar é no disso que a gente tá Copa. Ele falando. preparou para propaganda, para ser o garoto propaganda, para poder aparecer e estar lá. Ele, Isso também tá fisicamente, dentro do... tecnicamente, do ele não ídolo. tinha condição de estar lá.
Isso também está Eu não dentro sou, do ídolo. o médico, inclusive, Então, peraí, deixa o eu médico fazer do uma Atlético colocação falou que era agora. 15 dias para ele recuperar. O médico do Atlético. Deixa eu Deixa eu fazer, falar aí. médico da seleção brasileira, Do que é Atlético, médico do Atlético, que é competentíssimo, que Pois está lá ué. na toa. Você vai discutir A com ele? questão toda é a seguinte, deixa eu fazer um contraponto, é importante você entender o contraponto, que é óbvio que eu estou falando de coisas diferentes, óbvio, mas pegando algumas coisas que você mesmo diz aqui. Você, quando você se refere ao Gabriel Barbosa, você sempre falou, mas ele é ídolo lá no Flamengo, depois do Zico é ele, etc e tal. Bom, Gabigol. Gabriel Barbosa. Contudo, você para colocar, Pergunta o você Marcos se eu tô acha que o mentindo. Gabriel Barbosa, na sua opinião, o Gabriel Barbosa tinha que jogar no Cruzeiro mesmo mal, porque ele é o Gabriel Barbosa, Não. porque ele é FODA, fera. Entendeu? É o que você está dizendo quando você fala do Neymar, porque para você o Neymar não tem... O Marco todo lá do Rio de mundo- Janeiro. Anderson, por Depois favor, do- escute depois como eu do escutei Ciro, o você. Gabigol lá. Por favor, Gabigol só jogou tudo no escute. Flamengo, Só Libertadores, escute, jogou senão, tudo. senão eu também não vou deixar você falar. A questão toda é a seguinte: quando Ronaldo, Romário, Bebeto, para mim, um excelente jogador, mas não está no nível aí de Romário e Ronaldo, na minha opinião, mas é um excelente jogador. Quando ele cita o Neymar na seleção, para mim ele está certo. Inclusive eu o fiz, Gabriel o fez. Eu lembro aqui que teve ressalvas, foi a Alicia, teve ressalvas sim com relação ao Neymar, etc. Todavia, todos nós que queríamos ele lá para jogar, não para fazer o que ele fez. O que ele fez, gente? Nada. Ele fez É um essa gol, a questão. fez um gol. Mas um gol. Ele fez o gol do 7-1 do Brasil. Ele jogou E não 30 vale minutos. nada. Não, Inútil. 7-1 não Entendeu? tava, não. Não, 7-1 não tava, não. Entenda a ironia, moço. Entenda a 7-1 não ironia. tava, não. Entenda a ironia. O gol dele ontem contra a Noruega foi inútil como um do 7-1 tava 7-1 no do Hulk, Brasil. o Alegria nas pernas. Entenda a ironia, moço. Entenda. Você não acha que tá errado convocar um jogador que não tem condição de jogar 90 minutos? Eu acho que tá errado com condição de jogar nenhum minuto, que é o caso do Danilo, lateral direito, que Ué, não vai ter o condição de jogar Gabriel nenhum minuto. Barbosa não deveria ter saído do Cruzeiro, na sua opinião, Não não. tem condição de jogar nenhum O minuto. erro não justifica Gabriel o outro. Barbosa Não, devia você estar tá aí fazendo perguntando raiva minha no opinião, vocês. tô te dando. Você É, realmente você tá acha que justificando quando o outro Neymar erro. entrou ontem, o jogo melhorou? O jogo já estava ruim. O jogo, Ué, mas melhorou, Mas o amor que de você Deus. espera de um craque, de um... Mas o cara ele é milagre. Milagre ele não faz, Marco, não. fala Ué, isso, do senão- jeito que você tá Ué, falando, não, hoje você não parece fala, que não, vai, Marco. Você tá mandando escalar É que ele sem condição. O zagueiro que vocês jogo. falaram que estava acostumado a marcar ele ali, que deixou o cara antecipar e fazer o gol de cabeça. O que o Neymar tem com isso? Olha, Que o Neymar Ah, tinha me ajuda condição aí. de Escuta o jogar. Marco falando aí. Futebol moça. sem Futebol bola você na tem que ter frente. coerência. Os dois gols lá, qual que é o problema do Marco? Anderson, O Escuta, Messi amiguinho, volta para escuta, marcar amiguinho. alguém? Escuta o Marco tá falando. Ah, Anderson, mas mostra por isso que o futebol é apaixonante, né? Pode falar, Marco, tô vendo. O Messi jogou. Por isso que O Messi não o tava futebol é marcado. apaixonante. O Anderson me fala que depois do Pelé é o Maradona. O Maradona... Não, eu acho o Maradona melhor do que o Pelé ainda. Não, melhor Depois, então, pra tu antes. ver. Mas o Maradona, o Kempis e o Messi ganharam 3 Copas muito suspeitas. A de 78, a gente sabe que foi a mão. A de 86, com a mão. E essa do Messi, agora em 2022, teve 5 ou 6 pênaltis a favor da Argentina e agora a gente já foi ajudada de novo. Outra coisa, o Neymar, ele tem condições de jogar no Santos? Sim. Mas 2, 3 jogos e para. A Copa do Mundo não dá mais para ele. Não é que ele é excelente, Mas ele isso é a foi sua excelente opinião, jogador. médico. Mas Eu não sou médico, não nem é minha treinador. opinião. Isso ficou É, comprovado a sua ontem. opinião. Pô. Tanto é que ele jogou. Não, Você foi quer que eu só comprovado jogue ontem. Você jogou o quê? O Messi, O jogo do Brasil tava perdido. Peraí, se ele Seis. passa dessa O partida, Brasil talvez tava não criando e Não, vai não, não, marcando. não. Ele Se entrou, tiver o time si, nós tem vamos valer um monte de preparador si físico. aqui. tem médico lá, a comissão Se toda, tiver gente. si, vai valer um monte de si aqui. Mas também já tinha sido Aí não. convocado. Não, Os lacradores, não, você é não, muito não. lacrador. Não, Aqui tem o médico, tem o preparador o futebol Mas hoje, tem o que ele representou em infelizmente, campo, o que ele mais não importa é Você tem isso. que respeitar os caras convocaram, O que levaram mais ele. importa? Anderson, Ô, Anderson, não, peraí, Anderson. deixa eu ouvir o O Marco. Você tinha que futebol respeitar o hoje, Gabriel o futebol Barbosa. Então, hoje- tinha que estar jogando no Mas por Cruzeiro. que você está colocando Gabriel Peraí, Barbosa? Só a nível de Neymar. exemplo. Você, Pô, eu não tô entendendo o que que pra você tá você, falando. que pra você, se o Neymar é Marcos. péssimo e tem que jogar, o Gabriel O Barbosa... Neymar pelo é nome- péssimo? Na Você que está sua- falando aí. O Neymar se é pra péssimo. Você, pra você, o Neymar é muito bom, mas foi O cara péssimo que na gosta da Copa. alegria na Ele cena, tem que falar jogar. o Neymar é péssimo. Ele tem que Peraí, jogar. Deixa eu ouvir o Ele- Marco encerrando lá, gente. Pois é, mas eu tenho pelo menos concluir, né? Senão eu Conclua fico sem então, que o Marco conclusão. estava concluído e nós falamos ele. Aí, é o seguinte, se você acha que o Neymar que é um grande jogador, mas Craque. foi péssimo na Copa, Ele jogou 30 minutos. deixa eu fez um gol. falar, Como é que moça, é por isso que ele não foi vai. péssimo? Você achou que ele foi Mas péssimo? ele só Escuta, tinha se você- condição de jogar Não, 30 eu não minutos. vou deixar você falar, Ele não. foi péssimo? Não sei, vou Ah, falar. então Então, pronto. você vai ouvir? Você está falando que eu Você falei. vai ouvir? Eu não tô falando o que você falou, deixa eu concluir. Tô falando que o Neymar,
Por isso que toma tempo, eu tenho que começar tudo de novo. O Neymar, que é um excelente jogador, um craque, como você disse, que na Copa não demonstrou isso, que foi péssimo na minha concepção, inclusive pedi ele lá, mas para mim ele foi péssimo lá. Vou te falar onde que eu comparo ele com o Gabriel Barbosa para você entender. Você disse, desculpa a redundância, você disse que depois do Zico, o maior ídolo do Flamengo é o Gabriel Barbosa. Você já enalteceu ele aqui várias vezes nesse ponto. Então, sendo o jogador que ele é, Só te se você corrigindo uma acha coisa. que o Foi eu Neymar que tem que disse, a jogar, torcida do se Flamengo é você clara. acha que o Não, Neymar mas tem ele que não jogar, sou torcedor do você Flamengo. tem que achar Ele que o não tá Gabriel questionando Barbosa isso, tem que Anderson. jogar no Tá Cruzeiro. questionando outra Ponto. coisa. Essa é a colocação que eu te fiz. Sabe por que você não entendeu? Porque você não para de falar e não escuta. Mas ele pode jogar no Cruzeiro, pode Gente, jogar no Atlético. O, por que que o não? Neymar pode jogar no Santos, só que nem no Santos ele não joga. Mas agora falando vai jogar. das seleções que estão aqui, Vocês são Anderson, lacrador, das seleções que estão não aqui, pode jogar. Vocês eu não- coloquei, são Mas dono da- então por que ele não joga? eu Ele coloquei, estava machucado, meu querido. Será que você não... Exatamente. você Então não podia ser sido convocado. Vocês já jogaram bola na sua vida? Então, Ah, pelo amor de Deus. Não tinha que ser convocado. Mas eles acharam que ele tinha tempo hábil para... acharam, né? Não, acharam errado. Ainda bem que não, você achar falou. morreu um burro. Inclusive fez um Voltando gol. aqui Não das foi ainda, seleções, não. das seleções que nós colocamos como Ô, favorita, eu Anderson. coloquei a França, eu coloquei a Argentina, o Brasil em quarto lugar e Portugal. Duas já caíram. Continua a França, continua a Argentina. Vai jogar Aprovaram o respectivamente. final. Gente, como é que vocês estão vendo essas seleções que ainda estão na Copa do Mundo disputando ainda as vagas? Tem algum favoritismo? Depois vocês estão vendo N partidas, uma overdose de futebol e de altíssima qualidade, diga-se de passagem. A única seleção que eu vi que não decepcionou ainda foi dos Estados Unidos. O resto já decepcionou. A França decepcionou. Pensou, ganhou de 1-0 do Paraguai, gol de pênalti. Para mim é uma decepção. Ah, o gol de pênalti não vale, não. Não, Vale pro Neymar, mas vale pro... Não é? Não. Vale porque ele entrou e fez o gol. Eu Vamos concordo voltar que no tá assunto. nivelado. Eu concordo que tá nivelado. É. Ninguém tá passando Eu tô fácil. falando na ratoeira Não tem dele. time ganhando fácil. Os Estados eu Unidos ganhou de concordo. 4 a 1 Mas do falar que Paraguai. decepcionou é muito forte. Eu acho que decepcionou. Ah, tá. Qual que é a sua seleção? Estados Unidos. Ok. Parte. França. França. Marco. Qual que é a seleção que você é Chefe, favorita agora? a Inglaterra está muito sólida, porque ela levou um sufoco do México, conseguiu se manter, e o Bellingham está jogando muita bola, o Harry Kane também. Eu acho que a Inglaterra pode surpreender. Gabriel. Você vai de França. Então vamos lá, vai. Vou de Argentina. Não é isso que eu estou falando. Vou perguntar. Não Eu tô vou de falando, Argentina. não falei também. isso, não. Eu Não, falei- você falou Estados Eu Unidos. falei que me decepcionou foi a França. Ok. E não me decepcionou Ok, foi os Estados mas a sua Unidos. seleção Mas a é os Estados melhor é a Unidos. França. É melhor do que os Estados Tá. Unidos. Agora, ela me decepcionou. Os Estados Unidos ainda não. Alice, Você acha que a França tinha que ganhar de quanto no Paraguai? Além de ganhar, Não é questão tinha que ser era a escola sul-americana, ou a Libertadores contra a Eurocopa. Jogo de contato, e ali foi muito. É um outro assunto, Time pode de conversar Paraguai. depois. Mas Alice. os Estados Unidos ganhou de 4 a 1 do Copa Paraguai. do Mundo. Jogo de Ok, contato, ok, mesma coisa. ok. Mas os Estados Unidos não tem nada a provar, não. Era Os Estados estranho. Unidos tá lá e vai Mas lá eu e não joga. estou falando A que tem a França- provar. Eu estou falando que o que eu vi que não me Mas chama decepcionou. Alice, Mas não, né? para Deixa ela falar agora. contextualizar, é importante dizer que não tem a Anderson. provar. Eu Anderson. acho que a França, eu acho que ela não decepcionou, porque eu sou da seguinte opinião. Copa, gente, é resultado. Porque se o Brasil tivesse passado, a gente não estaria aqui discutindo, a gente poderia estar discutindo alguns pontos, mas a gente estaria muito mais feliz com a classificação do Brasil para as quartas do que discutindo os erros do Brasil. Então, eu acho que a França fez 1-0, passou. A Espanha me decepcionou vocês, não? E só para lembrar aí, A tem Espanha não enquete aí, decepcionou viu? vocês? A Espanha não tomou nenhum gol. Empatou com Cabo Tomou Verde. gol. Cabo Empatou, mas Verde, meu classificou, querido. tirou Verde, Portugal, não, que era a minha Cabo favorita. Cabo Verde, Cabo Verde. Entendeu? Entendeu? Antes ganhou de Portugal, Você que já era a minha pensou? favorita. Você já pensou se o Brasil empata com Cabo Verde? O que ia virar isso aqui? Cara, pra mim, Pelo amor de assim, ó, Deus. pra mim, como A futebol Argentina empatou com o Cabo Verde. como Ganhou na futebol é do prorrogação lá jeito que e é, com o gol lá Por cagado. isso que o futebol é do jeito que é. Porque, Mas assim, resolveu, se fosse para pensar pragmaticamente, como o Anderson fala, você pega o melhor e o pior, não precisa nem de jogar. Quem que é o melhor aqui? Esse, Não, então- muito pelo contrário. O que eu estou Então, falando? Está nivelado. Por É isso ao que contrário. acontece essas coisas. Por isso que Espanha empata com Cabo Verde. Por isso, é porque é futebol. É ponto. Agora, a ponto, me decepcionar seria se tivesse empatado com Cabo Verde e perdido. Sabe quem me decepcionou? Uruguai. Esse é decepção. Demais. Total. Eu já não sabia. Entendeu? Eu sabia que Mas, ele é mas a fraco. questão... me Você decepcionou entende que não você foi espera e decepção tudo foi a mais? Alemanha. Só trazer Alemanha. uma informação Rapidinho, bem pra nosso importante, horário aqui, tá bem passando. importante. Tem enquete? Não tinha, né? Fechou? Tem enquete aí no nosso chat, pessoal.
responda a enquete aí, participe. Deixa o like, chefe. Deixa o like pra gente, ative o sininho, compartilhe. Sabe por quê? Aqui é debate, é desse jeito. É sangue cruzeirense, é sangue atleticano, é sangue americano e é sangue brasileiro. Então deixa o like aí pra gente, que aqui é o Gastrobol Novo. Vamos lá, Gabriel. E Marco, quero a sua opinião também. Nós estamos falando aqui de seleções, né? E, na minha opinião, as decepções está a Alemanha, que poderia ser a única a alcançar o Brasil. Argentina. A Argentina está jogando ainda. Mas ele decepcionou. Empatar com... Jogou um jogo. Deixa eu te fazer A uma Argentina pergunta. ganhou tudo, Olha, gente. olha, Jogou um Empatou, jogo né? mal. Oi? Empatou com Cabo Verde. Aí ganhou no final, mas Mas ganhou, gente. Não, mas não, eu... Tirando É. isso, 3 vitórias absolutas. Assim, pra história entra como um empate, né? Vamos dizer. Tanto que Cabo Verde saiu invicto. Exatamente, é uma vergonha. Não. Todos que disputaram. Eu Deixa eu acho uma voltar aqui. vergonha. A Alemanha. Eu acho, É o mas Brasil eliminado. eliminado por uma seleção muito melhor que a Cabo Verde. Vamos abrir um parênteses aqui. Mas Vamos foi- dar uma salva de palmas pro Cabo Verde, ok? Jogou Exatamente, muita merece mesmo. Mas uma quem salva de passou palmas. foi a Argentina. Parabéns. Quem pro passou Cabo foi a Verde. Argentina. Surpreendeu. Com louvor. E hoje nós temos 4 jogadores com o mesmo número de gol. Cristiano Ronaldo está fora. Mas você acha que não é decepção empatar com o Cabo Verde? Não, a decepção para mim é a Alemanha. Não, a Espanha empatar com o Cabo Verde não é uma decepção. Não, Não, se fosse Não. o Brasil, você acharia normal. não. Olha, Para. se você tivesse ouvido, nós falamos aqui. Não, o Não, Anderson não conseguiu empatar- entender. Você sabe o que é Cabo Verde? sei. Sabe quantos habitantes Não, mas tem lá? Não é isso que eu Pelo tô amor de falando. Deus. Sabe- Essa partida foi uma decepção, mas a Copa Dentro de inteira, campo é não- um Não, mas eu estou falando da Não, isso aí. A gente tá falando Ô, da Marcos, Copa só um do minutinho Mundo aqui. como um O todo. Anderson não entendeu. A Argentina, por Normal. isso aqui O Anderson não prestou saiu. atenção, ele não consegue Mas ouvir, não. saiu. Que no futebol hoje está globalizado. Quem joga no Cabo Verde, quem joga no Haiti, quem joga lá no Congo, entendeu? Joga na Europa, joga na América do Sul, joga na América Central, O Atlético tem jogador Entendeu? da está África aí, espalhado, você, está globalizado. jogando Então muito. você não menospreza nenhuma seleção. Decepção, para mim, foi a Alemanha. Quando ganhou de 7-1, o que eu... Não, eu Aquilo é falei decepção. aqui. Mas é outro Eu falei jogador. aqui. Está gravado. Olha, A não me seleção engane. muito melhor do que essa. Não me engano, vocês falaram. A Alemanha vai brigar pelo título. Foi uma das primeiras que saiu junto com a Holanda. Outra decepção. Eu falei. Oi? Eu falei. Você falou, né, Marco? Entendeu? Falei. Você falou. Você está assumindo. O antes não assume, não. Não, eu não falei. Não, A Alemanha todo mundo não. falou A Alemanha, olha, tá Alemanha, gravado. 7 a 1. A Alemanha Aproveitar não. sempre o adendo aqui da discussão, e eu acho que é sempre importante fazer paralelos. E paralelo, é óbvio que não é uma coisa igual. Só você, Gabriel, a Alice não estava conosco ainda, o chefe, obviamente, mas eu lembro nitidamente aqui para a audiência, Marco, que, comparação, tá, gente? Quando eu disse que o Cruzeiro deu um vexame na Copa Sul-Americana, quando sequer classificou na terceira rodada, para times inexpressivos, O Barça está aí, doendo o coração dele, aí tá não era, voltando. aí não era, não, calma, chefe, aí O não era nada. paralelo dele aqui é Não, esdrúxulo. não vem não que você está defendendo seu Não é, Cruzeiro. senhor, não é porque a gente está falando Aí- da Copa do mas Mundo calma, agora. agora Nós você estamos vai- vendo- calma. Mas Eu vou dadas chegar as lá. suas devidas Nós estamos com proporções, 7 ué. minutos para Sim, encerrar o programa. doeu o Tem que ler coração, o chat. doeu o coraçãozinho. Não é que doeu, não. Então deixa eu Você tá concluir. desviando. Se você tivesse deixado eu concluir, eu já você tá tinha concluído. várias vezes, Eu já voltando tinha no mesmo concluído. assunto. Eu já Toda hora tinha você traz concluído. Atlético, Cruzeiro... Todavia, é isso aí, viu, pessoal? É isso aí. Então Nossa, é coração dele é decepcionante perder para Cabo Verde. Mas sair da Copa Sul-Americana para time que eu não sei nem falar nome, ó, tava tudo de boa. É isso aí. Resumiu. Falou. Tá vendo aí, Marco? Isso que eu falo que é coração. Agora, vexame é perder para o Afogados. Vamos, Esse aí, que é vexame. vamos voltar na... Agora, É. ô, chefe. Afogados, eu sei o nome. Afogados. Vamos- dinossauro vamos- lá é vamos bom. voltar aqui. Souza. Vamos Souza que é bom. aterrissar, né? Tá parecendo Ô, chefe. aquela vidente que falou lá, Alice, que ia ter uma nave Que espacial. abduziu o É Neymar. paralelo, viu, pessoal? Para quem sabe fazer, é paralelo. Entendeu? Vamos Ô, chefe. aterrissar o chão aqui de novo. Vamos lá, ô... Não, é só para explicar pro Anderson por que o Neymar foi convocado, porque ele vem de camisa pra caramba. Aí A quem ele te foi falou isso? convocado O mesmo técnico ligou para machucado. você e te falou isso? Me ajuda. Não, é só você pegar a Ah. estatística. Quantas camisas foram Mas vendidas ele depois vende que ele foi camisa, não. Ele vende convocado? tudo. Eu tenho sandália dele Vende lá. camisa, Ele tem só. marca, ele Não tem... fez nada. Ele Mas tem é Não tudo. fez nada. Ah. Leva ele pro Cruzeiro. Leva ele pro Cruzeiro. O cara quando é craque, você vai lá em Nápoles, a cidade de Nápoles, Leva ele Fora pro da Argentina, Cruzeiro. na O Itália. Santos tá Você lutando parece lá tudo contra Maradona. rebaixamento. Ele lá parou vem de de jogar, Maradona, o mas Santos o ganhou Neymar é o alguma quê? você coisa. fala mal do Maradona, você joga você dentro Mas o d'água. Neymar é o quê? 20 horas e 25 minutos, eu daqui, você daí, com um programa que é feito para você e por você. Isto para nós é o suficiente.
O debate hoje foi curto, viu? Temos que dar uma Acabou já? passada no chat 19 e 25. Eu quero deixar registrado aqui, gente, por favor, hein? Fazer mais uma pergunta e depois esquivam. Eu conheço todo mundo aqui. Esquivam. Vou começar com o Marco. Qual que é a sua favorita para ganhar a Copa do Mundo? Marco. Chefe, eu vou ficar com a Inglaterra. Inglaterra. Depois do Essas são, hein? sufoco contra o México, com -1, acho que a Inglaterra se tornou candidata. Ok. Anderson. Tem duas. Não, é uma. Estados Unidos. Estados Unidos. Alice. França. França. Gabriel. França. Eu. Argentina. Bate. França. Ok? Está registrado no final do programa, no minuto 26 do programa Gastrobol. Porque depois vocês esquivam. Você esquivou hoje várias vezes. Né? Vamos lá, Bart. Chat, por favor. Poucas mensagens, porque nosso tempo hoje está em cima da hora. Vamos lá, chefe. Porque eu gostaria de voltar aqui sempre lá no início, né? Mas são tantas mensagens que hoje o YouTube nem me permite voltar nas mesmas. Mas eu lembro que o Game Room passou por aqui, sempre deixando aquela mensagem bacana pra gente, né? Eu vou dar uma hora. Vamos lá, você tá falando. Não entendi. É para falar agora ou não? Vai embora no chat. Pode Aqui. ultrapassar. Ah, não, sim, bacana demais. Está falando aqui o nosso piloto. O Prime está aqui falando, chefe. Opa, chefe, o programa está incrível. E investimento, hein? Olha aí os contrapontos, né? Nos criticaram, tá aberto. Também estão nos elogiando aí. Valeu demais, tá? O nosso Sorin, né, tá falando, olha, não é culpa do pênalti. Jamais a culpa é do time que não bate em ninguém, não demonstra garra, não demonstra força. Time que a zaga não tem, pulmão, goleiro, frangueiro, né? Deve ser o que ele quer. Inclusive, não acho o Alisson frangueiro, não, tá? Um pouco com o Sorin, falta um milagre, né? Eu acho ele milagreiro. Ele não é frangueiro, mas também não é milagreiro, mesmo no meu ponto de vista. Pegando algumas diferentes aqui, ó, porque o Gilberto está aqui com a gente. A coisa estrutural deve piorar. Eu peguei esse Bacana comentário. demais. Gabriel sempre atento também. O nosso Batoré da galera, o nosso Semisvaldo está aqui também. A verdade é que o Brasil jogou bem contra o Haiti, a Escócia, times fraquíssimos. O Game Room chegou aqui de novo. Bobagem isso de apressar. Tem de programa aí, chefe. Tá sempre pedindo Game Room aqui com a gente, né? A dona não, né? Não sei. É Mira Maria? Não sei se é dona. É minha mãe. Ah, então é dona, né? Com Beijo no certeza. coração, abraço para ela aqui. ó. Bacana. Tá falando, meu filho, estou assistindo. Tá ela falando lá. Um Dona abraço Mira, pra você. viu, perto do 8.6, hein? Ó, Top, hein, ama a chefe? senhora demais. Tomei café na casa dela hoje cedo. O Sorin fala aqui, olha, a questão CBF não tem nada a ver, quem joga é o time, não é a CBF. Não, tá falando Certíssimo. aí o Sorin. Deixa eu ver se eu Concordo acho com o algumas Sorin. diferentes aqui. Vou descer um pouquinho mais aqui, ó. O Michael tá aqui falando, não dá para entender nada, né? O nosso piloto tá aí dando toque pra gente. Acho o Gilberto voltou aqui para falar, não vai nada. Vai para o fundo do poço do esquecimento. Né? As coisas que ele tá falando. Novas aqui, vamos ver se tem. O Vânios, Vânios, Vânios mesmo, né? Falando, gente, vamos parar de falar sobre a seleção brasileira atual. Vamos atualizar as informações do Cruzeiro. Tá pedindo ele aí. Exatamente. Provavelmente nos próximos programas, Vânia, a gente vai estar voltando um pouco mais Para os para o clubes aqui. mineiro, né? Até Nossos porque, clubes. obviamente, o Brasil saiu da Até Copa. porque é o nosso foco. E hoje não tinha como não falar da... Inclusive, estou vendo o Vânio aqui pela primeira vez, hein? Deixa o like, se inscreva aí, vem com a gente. O Meu caro, Vânia, muito salvo me obrigado. engano, ele é lá da Rua Esmeralda. Ó, Se for, vou mandar um grande abraço para ele. viu? Cruzeirense, aí já tá bom. Essa conferência ele é, com Já certeza. tá bom, já. Poderia ser finalizar- muito bem americano. Para finalizar aqui, chefe, o Isso Gilberto é- está falando, Matusa, lê a gente! Esse pessoal aí não entende nada de Copa do Mundo. Tá aí, mandando um Quem falou balaço isso? para todos nós aí. O Gilberto. Obrigado, Ah, o Gilberto. Gilberto. Valeu demais. É Gilberto Soares. Ah, né? não, o cineasta, não? Não. O Sorin tá falando aqui, América, kkk, pior time do Brasil, para finalizar. As últimas aqui, ó, o Semisvaldo tá falando, Matheus Pereira joga muito mais que o Paquetá, mas ele não joga E no o Gerson? No eixo bloco, né? Rio-São No eixo Paulo. Rio-São Paulo aí, tá falando ele. Nosso Bernardo também, deixa o like, inscrevam no canal. Bacana demais, pessoal. Top. Deixa o like pra gente. Gente, eu vou dar um minutinho para cada um de vocês. Vocês devem ter sentido falta aqui hoje do Bernard, né? Eu estou muito preocupado, porque sempre ele solta papagaio no ventilador.
joga fica no carpete. Entendeu? Eu, Marco, tenho que dar a mão para ele para atravessar a rua. Na segunda-feira passada, eu pedi ali, você abre a porta do carro para ele descer. Entendeu? Aí o Gabriel, que estava do meu lado, não, chefe, deixa eu ajudar aqui. Então, Bernardo, Será que ele está sentimos sua bem, falta aqui. gente? Eu acho que você não está muito legal, não, viu? Mas o Bernardo também é um outro fator muito engraçado. Sabe por quê, Marco? Preste bem atenção. O Bernardo chupa pirulito. Ai, quase que susto me deu. Estou falando com vocês. Meu Deus do céu. Bernardo chupa pirulito. Meu Deus do céu. Que Estou susto. falando, viu? Grande abraço, Bernardo. Um minutinho para cada um. Marco, vou começar com você aí no Rio de Janeiro. Considerações finais, você vai chegar em mim. Bom, pedir o pessoal para deixar o like, se inscrever no canal, toda segunda-feira, né, no canal Matusalém Gonzaga, o programa Gastrobal às 19 horas, muita polêmica, muito debate, mas muita análise, uma turma muito boa. Meu destaque final, chefes, duas coisas. Uma, o uniforme da seleção brasileira aumentou 350% a venda a partir do momento que o Neymar foi convocado. Uma convocação errada, né? E muita expectativa aí para a Bélgica e Estados Unidos, porque a Bélgica não perde há mais de um ano jogando na casa do anfitrião lá, né? O dono da casa, dos Estados Unidos, que vem fazendo uma boa campanha, né? Então é um jogo onde, para mim, não tem favorito, deve ser um bom jogo e a gente vai estar acompanhando para depois fazer um comentário aqui no canal. É isso aí, Anderson. Agora é contigo, seu minuto. E ninguém te interrompe. Minuto não é menos, né? 20 segundos. Não tem problema. Não, só falar que esse pessoal não era para convocar o Neymar, não era. Está cheio de treinador, presidente da CBF. Deve ter uns 500 presidentes da CBF, treinador. Gente, que vende é quem é bom. Ruim não vende, não. Por isso que vende camisa. Agora, colocar a culpa no Neymar é uma covardia. Porque misturaram política com futebol aí. Porque eu não vou nem comentar mais nada, não. Eu só põe a mão na consciência. Neymar tem o Instituto Neymar lá, que cuida de 2.300 meninos todos os dias, lá em Praia Grande. Faz negócio lá. Comenta o futebol dele, fala que ele é ruim, fala que ele é assim. Agora vai falar que ele está bichado, ele não vai à última Copa, ele não devia ter brigado. Pô, é pessoal, a vida pessoal do cara, eu acho que tem que sair fora. A imprensa ganha dinheiro às custas. A imprensa que ganhou dinheiro às custas do Neymar e falando dele aí o tempo todo, elas que são Neymarzete. Tá bom? Mas tem que respeitar os caras. Todo jogador, não é só o Neymar, não, todos têm que ser respeitados. Aqui, salvo me engano, ninguém falou da vida pessoal. Isso que eu ia Falamos da vida falar. profissional. Não falando de você, falando da imprensa. Sua vez. Bom, agora, né? Acabou o Brasil, saiu da Copa do Mundo. Na próxima Copa não teremos Neymar, não teremos essa discussão, teremos novas discussões. E agora voltar, né, o foco para os nossos times, o Campeonato Brasileiro. Daqui a 15 dias volta tudo. E tem muita falta aí no Gastrobol. Então, se inscreva no canal, deixa o like, acompanhar a gente. Gabriel. Chefe, bem rápido, sim, né? Decepcionante a campanha do Brasil na Copa do Mundo, né? Pode não estar sendo cotado entre os favoritos, eu esperava que fosse mais longe. Acho que vai fazer bem esse debate do Neymar não tudo mais. Acho que a gente precisa de novas figuras, de novos craques da seleção brasileira. Vamos ver como é que vai ser esse próximo ciclo, se vai ter uma renovação muito grande, se não vai ter. Respaldo vai ter, né? O Ancelotti está renovado, vai ter. Pegou só esse final de ciclo, né, da Copa 2026, mas agora vai ter um ciclo completo, vai ter poder de veto, de convocar quem quiser, vamos ver. Isso aí, Gabriel. Parte. Boa noite mais uma vez aí para toda a turma, excelente programa. Esse é o DNA do nosso Gastrobol, é assim mesmo, é o debate quente, do jeito que você conversa aí na escola, no serviço, no boteco, sniper aqui, tudo, por mais que não pareça, com muito respeito. A gente se gosta aqui. Eu queria trazer duas coisas. Primeiro é que o Vozinha está sendo cogitado por 2 clubes aqui no Brasil, um deles é o Ceará. Então, muito doido que o Vozinha jogasse no Vozão, né? E a outra, sobre a renovação da seleção brasileira, acho que é uma boa pauta para a gente trazer num programa aí sobre quem a gente acha que deveria continuar, quem a gente acha que acabou. E a nossa enquete, fechada agora, né? A pergunta foi de quem foi a culpa pela eliminação. Coentro, 0%. Bruno Guimarães, 8%. Neymar, 17%. O grande responsável por 75%, Carlos Ancelotti.
bateu com o que eu falei aqui, né? Quem acompanhou a abertura do programa. Eu daqui, você daí, com um programa que é feito para você e por você. Inscreva, deixe seu like, compartilhe. E vamos chegar a 2.000 inscritos até o final de julho, se Deus quiser. Lembrando para vocês uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Quarta-feira, estaremos recebendo aqui, a conversa com o Matusalém, médico geriatra. Vai estar falando de saúde, dos projetos de vida dele. Sempre teremos um programa fora do futebol, para você que gosta de se informar na cultura, na música, na arte, na saúde, na beleza, na estética, e até mesmo na política, como o Anderson citou, que é mesmo. Aqui nós vamos receber todo mundo. Na conversa com o Matusalém, a franqueza, a liberdade e a espontaneidade é o que prevalece. Ok? Agora, Alice, são vários temas que a gente tem que falar, né? Mas são muitos. O Anderson parte, Marco aí do Rio de Janeiro, Gabriel, para o nosso... Está aqui no chat, enchendo o saco aqui, é o Bernard. Um grande abraço, beijo no coração. Para você também, Bernard. Sempre quando tem vida, tem esperança. Ainda falta 2 rodadas, Alice, para terminar a Série B. A janela só vai abrir a partir do dia 20. Isso vale para todos os clubes séries A, B ou C, ou qualquer uma outra série. Nessa abertura de janela, a minha expectativa é que o América faça a maior janela já vista na América do Sul. Uma janela bem grande. Eu acredito que o América vai fazer boas contratações. Eu acredito que lá dentro, né, de acordo com o técnico do América, a probabilidade que o América vai fazer uma sequência, jogar contra o Ceará em casa e contra o Londrina, o América vai ganhar do Londrina, vai ganhar do Ceará, ainda no primeiro turno, e o segundo turno vai ser uma arrancada como ninguém jamais viu o time da Série B fazer. Estamos juntos e misturados com o programa que é feito para você e por você. Obrigado!